Olá, correnteiros! Hoje eu tenho um amigo aqui que é um cara que vocês vão ter o maior prazer de conhecer, porque o cara é um palestrante e ele entende muito do que ele fala. Eu quero dar o menos de spoiler possível agora, que é para deixar essa surpresa para vocês. Eu vou falar com o palestrante Fábio Macedo. Ele tem um Instagram chamado Comunicação de Valor. Eu acho que vocês todos devem ir lá e ver qual é o trabalho dele. Hoje a gente vai falar aqui sobre os perfis comportamentais. Gente, isso é papo que não acaba mais. Eu convido vocês, meus amigos correnteiros, para assistir, para entrar nessa viagem com a gente, porque vai ser muito legal. Mas agora, sem mais delongas, eu quero que você fale um pouquinho da sua história, para a gente chegar até onde você chegou e as pessoas irem entendendo. Que eu sei que tem um monte de gente aqui que te conhece já, mas tem também um monte de gente que não conhece. Com certeza. Então, o microfone é todo teu. Vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pela convidar-me a participar aqui hoje. Me senti honrado quando a gente conversava sobre vir aqui e agora sabendo que foi um dos primeiros, né? Terceiro, pelo que você me falou aí. É, o terceiro. A gravar. Então, assim, estamos no Natal, virando 2025 quase. E 24 ainda gravamos aqui, né, hoje esse programa. Isso aí. Então, quero desejar o teu estúdio aqui, o teu espaço, né, a tua equipe, prosperidade, sucesso, vida longa, né? Isso aí. E que seja, como eu já falei agora nos bastidores, um local de transformação para quem tiver que está aqui colocando a sua voz. Eu costumo falar que se a gente sentar e bater um papo, que o assunto seja relevante e que tenha utilidade pública, caramba, além da gente estar se ajudando, porque a gente aprende um com o outro, a gente pode estar ajudando um monte de gente que está olhando, cara. Um monte de gente. Porque isso já aconteceu várias vezes, às vezes com assuntos que a gente não nem está sabendo que é tão importante para determinada pessoa que está passando por algum tipo de problema, e de repente ela ouve aquilo e aquilo pode mudar a vida dela. Então, enquanto a gente tiver essa intenção com um monte de gente, mas se a gente puder ajudar uma pessoa, Tá valendo. para mim já tá valendo. É que você falou agora, me veio o coração aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. E às vezes, para quem tá falando, aquilo é tão óbvio que às vezes eu falo assim, vou me poupar, não vou nem falar. E para quem escuta, às vezes é a coisa que virou a chave da pessoa, né? É a última gota que faltava. Cada um escuta de uma maneira, né? Então quando você. Eu até usei essa frase semana passada. Porque às vezes é tão óbvio que a gente não precisa falar. A gente acha que não precisa falar, porque tá na cara. Não, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Precisa. Porque para nós. Precisa ser endossado. É isso. Às vezes a gente acha que para nós é tão óbvio, mas será que pro outro é óbvio assim? É isso aí. Às vezes pro outro não é óbvio. Vai ser para ele uma virada de chave ali, uma transformação absurda, né? E principalmente dependendo do perfil comportamental dele, né? Opa, deixa eu falar, olha, para mim, em 2017 essa ferramenta eu conheci, né? Então, assim, comecei a entender sobre aspectos da minha personalidade, dos rótulos que eu recebi, dos rótulos que eu me dava, né? E não que isso seja positivo, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, mas Sim. a partir de perfis comportamentais, né? Quando eu comecei a entender, peraí, então realmente existe um modus operandi por trás de quem é desse elemento água, desse elemento fogo, desse elemento terra, né, que está ligado ao perfil comportamental dominante, ou influenciador, ou planejador. E quando a pessoa tem mais de um? Ih, meu Deus do céu, é o meu caso, né? Eu tinha dois, né? Hoje, com o tempo, a gente vai amadurecendo a nossa personalidade e eu começo a nutrir um pouco de cada. Então, assim, eu vou ficando um pouco mais inteligente emocionalmente. Sim. Pegando aí o termo do famoso livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Eu já li esse livro. Já leu? Um tempo atrás. Eu nunca li. Eu já peguei resenhas e, enfim, ler na íntegra nunca. É muito bom. É bom, né? É muito bom. Assim, o conceito é maravilhoso, é riquíssimo. E eu era muito forte em dois perfis. Hoje eu consigo equilibrar melhor todos eles, né? Mas os dois que eu tinha eram perfis antagônicos. Cara, isso é muito... Quando eles são antagônicos, é como se eu fosse uma coisa e também fosse o oposto daquela coisa. Então, eu brigava primeiramente comigo mesmo. Então, a gente fala assim, a pessoa está vivendo seus conflitos, suas limitações, suas noias. Especialmente isso acontece quando existem comportamentais antagônicos. Você sabe que isso aí que você falou me lembra uma música do Danilo Caymmi, né? Eu não sei se é dele ou do pai dele. É O Bem e o Mal, que a gente carrega. Mas é isso. Os dois polos opostos, né?
Porque nós somos polares, né? Yin Yang, preto e branco. Eu acho que ninguém é uma coisa só a vida inteira. Não. E tem gente que diz que de 7 em 7 anos a gente faz uma transição. Sim, tem autores que falam dos setênios, né? É que nem cobra, né? A gente vai mudando a pele de vez em quando. Mas é verdade, né? Vai mudando as amizades, as escolhas profissionais. É verdade. Às vezes as cores, né? A forma de pensar. A forma de pensar. O cabelo, a barba, com ou sem barba, loiro, morena, cabelo liso, cabelo enrolado. Isso, aí passa um tempo, você de repente vê uma foto tua e fala, caramba, nossa, eu não acredito, esse era eu. Que vergonha, como é que eu me permitia? Sim. E era o melhor que você tinha na época. Naquela época. E era o status quo daquele momento também, Exatamente, né? porque tudo tem uma logística, tem uma lógica por também. Trás, tem uma moda naquele momento, tem um cantor, tem um estilo musical, tem uma revolução ali naquele momento no mundo. Uma coisa que te inspira, né? Uma pessoa, uma banda, uma forma de vida. Sim, um filme, uma série que tenha rolado famosíssima naquele momento, né? Então, tudo é inspiração, tanto pro bem como pro mal. Né? Que tem mentes que brilham pro bem e tem mentes que brilham pro mal também, né? Infelizmente. Você me lembrou agora uma coisa, né? Já que a gente está no podcast, foi sobre relacionamento, né? Seja ele nível de relacionamento amoroso ou de amizade. A gente tem muito aquela coisa assim, os opostos se atraem. Pro relacionamento não é tão assim. Eu nunca acreditei nisso. Pelo contrário. Tudo que parece ser bonitinho, quando a gente fala ou quando a gente ouve, eu já tenho isso já na minha vida. Já. Visão, né? Tudo que parece bonitinho ou tudo que parece politicamente correto demais, pode ver que isso é uma cortina de fumaça por algum problema que tem. Tem treta embaixo, né? Tem. Porque nada é tão bonitinho assim. Sim. Nem na sessão da tarde as histórias são tão bonitinhas assim. Não é assim. Então tudo que sempre parece tem uma babá maldosa, sempre tem uma... Você sabe uma coisa que eu acho super engraçado? Que as pessoas fazem? Casais de famosos. Fulano com fulano, olha como eles vivem bem, como eles são harmônicos. Isso gera uma frustração pra você quem tá não na conhece rede social vendo isso, né? E primeiro que você não conhece as pessoas. Você não sabe se ela vive bem ou não. Não sabe, é uma fotografia. Quem vê foto não vê filme. Não é? Essa frase é muito poderosa. Não existe essa família de Doriana. De margarina, não existe. Só no comercial, né? Todas as famílias são iguais, só mudam nome e endereço. E você sabe que quando eu falo sobre sabotadores, que não é o tema de hoje, mas é um tema que eu tenho no meu curso que as pessoas adoram, né? E tem um dos 12 que eu trabalho, que é o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é justamente a figura usada no comercial de Doriana. Não só de Doriana, né? Das famílias felizes. Que ela evoca uma nostalgia da criança que crê no paraíso. No mundo que não tem problema. Mas sim, após em torno dos 9 anos, tem a chamada queda do paraíso. E aí a criança entra no mundo do adolescente, que é o pré-adulto, e ali muitos falam que é o segundo nascimento. Quando você de fato cai na realidade. Quando você percebe que aquele conto de fadas... Não é. Então assim, o inocente não existe. Né? Tem até um conhecido que fala, qualquer pessoa em condições normais, se entender que Coca-Cola tem lá dentro muito açúcar, muito ácido e corante, não tomaria. Sim. Mas toma por quê? Porque lembra que na mesa da avó tinha, da bisavó tinha, da família feliz, da carreta de Natal. Sim. Então, assim, não que a gente não vá viver, em alguns momentos, a nostalgia do inocente. Mas, se eu for me pegar só isso, eu tenho amigas que falam, hoje com 50 anos, com filha grande, ai, mas o mundo é tão maldoso. Gente. Numa pegada infantilesca, onde ela sabe que todo mundo tem luz e sombra. Só vão ter coisas... um pezinho e espernear na rua. Quase isso, né? Ah, meu Deus. Cara, então assim, não dá pra você viver. A sabotagem, ela surge quando você vai muito em cima só de uma personalidade. Eu sou inocente, o mundo tem que ser assim. Família Doriana feliz não existe. Até tem momentos felizes, eu não tô dizendo que não existam. Momentos felizes todos talvez tenhamos momentos. Só que as pessoas têm que entender que não existe feliz pra sempre. É isso. Nada é pra sempre. É filme, né? Felizes para sempre, aquela coisa, né? Acaba o filme, felizes para sempre. Aí acabou o filme. E o para sempre? Cadê? Acabou. É só uma historinha. Isso gera uma frustração. Essa semana, a Natália Arcuri eu vi um corte, né, da Natália Arcuri, educadora financeira, dizendo que ela um dia estava olhando a rede social e aí ela falou que nossa, minha vida é uma bosta, porque eu tô aqui limpando o cocô do cachorro, não tenho quem me ajude, devia contratar alguém, realmente eu não contrato, e eu tô vendo, sei lá, fulano, Beltrano, Ciclana lá, livres, leves e soltos, não tenho que fazer nada. Ela falou, tenho que fazer tudo aqui, isso não faz bem pra mim. E ela tem milhões de seguidores, muitos mais milhões na conta dela, então certamente não teria dificuldade de contratar uma pessoa, mas ela viu ali sofrimento na vida dela, porque ela olhou uma foto e não um filme, né? Quando você olha o outro em foto, você acha que o outro é perfeito. Inclusive você até me lembrou agora um assunto que eu quero ter contigo numa outra ocasião.
ocasião sobre exatamente isso. As pessoas não terem estrutura para perceber sobre problemas da vida. Porque eu percebo hoje. Quero usar o leite da infantilidade, né? Tudo que as lindo. pessoas, elas não querem sair de uma infância ou de uma adolescência. É magia, né? Quer ver na magia. Passa de 40 anos, às vezes, assim, sabe? Sim, com certeza, muito. E eu fico imaginando se coisa aparece... até de 80, 90. Não, porque tem gente que viu a vida inteira e não aprendeu nada, né? Mas assim, qual é a estrutura Até emocional aprende, mas ela pra não se quer resolver? aceitar o mundo real, né? Qual é a estrutura emocional para se resolver um problema? Se jogar de uma janela? Aham, porque aí acaba sendo 8 e 80, né? Se o mundo não é esse mundo fantasioso que eu acreditava, então eu me jogo dele. Não, e gente com 20 anos, 22, 23 anos reclamando de burnout. Sim. Como assim? Acabou de tirar a fralda. Uhum. Mas esse foi a criação que foi dada, enfim. Aí, mas isso aí é um papo para outro. Rapaz, vamos lá para o outro mundo, isso aí. Então vamos puxar aqui para os perfis comportamentais. Mas antes da gente falar, eu tô aqui seguindo um roteirinho que é só para não esquecer, porque tem um monte de coisa boa aqui. Mas isso aí vai se desenrolar no papo. Porque eu quero que você conte um pouquinho da sua história, para as pessoas saberem... Como é que você chegou até onde você está agora? Então, vou te falar rapidamente, né? O microfone é teu. Eu sempre questionei muito a vida que eu tinha. Menos no aspecto material e mais no aspecto invisível. Né? Então, eu via meu pai trabalhando de segunda a sábado e chegando em casa à noite exausto, acabado, via novela, daqui a pouco ele fechava o olho, comia e dormia. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu falava, não é possível que o mundo tenha que ser assim. Né? Claro que eu era criança, depois adolescente, então eu tinha uma lente aí inocente. Sim. Mas eu falava, será que tem que ser assim realmente, assim, esse mundo? E eu via também conflitos das pessoas, e aquilo também parecia muitas vezes despropositado, né? Brigas muitas vezes explosivas desnecessárias, destemperos. Óbvio que eu olhava de uma lente ainda, né, jovem, criança, mas aquilo me parecia um pouco fora do lugar. E eu falava, existe alguma coisa que eu ainda não sei? E que algumas pessoas talvez saibam, que algum livro saiba, que algum oráculo saiba, que algum búzios. E eu fui passando a minha adolescência com muitas conturbações. Esse meu segundo nascimento, né? Esse momento onde eu me vi no mundo real, onde eu já não era mais trocado de fralda, chupeta, fraldinhas e mamadeiras, onde eu já tinha que fazer minhas escolhas. Você já tinha uma certa independência. Tinha. Eu ia andar de bicicleta, né? Porque a minha família, a gente tinha uma casa alugada em Paquetá, minha avó é de lá, meu avô se conheceu com a minha avó lá, casaram lá, minha bisavó morava lá. Então, eu já tinha que escolher para onde eu ia andar de bike, que eu ia comprar de lanche, então eu tinha uma certa independência, né? Ainda que segura, de alguma forma, tinha. Mas essa época, um pouco depois, eu me via pensando muito sobre a vida. E aí vivi conturbações de adolescente, né? Algumas hormonais e outras não. Inclusive, alguns momentos fiquei na rampa, né, da melancolia. O que está acontecendo com esse mundo? Muito estranho para mim. E aí Você lembra mais ou menos a sua idade nessa época aí? 11, 12... Nossa, mas assim, você começou a questionar bem mais cedo, né? Porque assim, na época de colégio, eu passei por questões de bullying e isso me fez refletir sobre o que eu estava fazendo na minha vida, né? Porque eu estou sendo esse alvo de chacota, de humilhação. Mas eu acho que todo mundo, qual era a lógica disso? Em primário passou por... Não, em algum grau. Mas você sabe aquele da turma que era o mais zoado? Era eu, entendeu? Tipo assim, da turma inteira cantar uma música contra mim. Da turma inteira dos meninos querer bater em mim. Das meninas... Então, era uma batalha por dia, né? Tinha um direcionamento sobre mim maior. E não tô querendo trazer aqui a nuvem pra cima da minha cabeça, né? Tipo aquela história. Essa era a tua realidade, porque eu tô de folga hoje, tá chovendo. A nuvem se moveu pela sua folga. Mas essa era a tua realidade, né? Tipo sim. assim, eu vou ter que quebrar uma pedra hoje. Aí no outro dia da escola, eu vou ter que quebrar uma pedra hoje. Não, depois eu entendi por quê. E uma das coisas que eu descobri foi isso, né? Eu sei por quê. A minha mãe também foi. Então, tudo que meus pais já venceram, eu já vim vencendo. Hoje o Noah tem 3 anos, fez agora, tem 3 dias. Que dia é hoje? 26? Hoje 26. Ele fez dia 22. 4 dias. Ele se comunica como uma criança de 7, 8 anos. Por quê? Porque ele tem um pai comunicador e uma mãe comunicadora. Então, essa batalha eu já venci. Então, ele já tá... check. Aquelas que eu não venci, ele vai ter que vencer por ele, ou eu vou vencer, ele vai vencer também. Mas aquilo que eu já venci, ele já venceu. Uma vez o Flávio Augusto falou, cara, assuma. Se você é rico, seu filho vai ser rico e ponto. Eduque ele para ser príncipe, já que você é um rei. Então, assim, não, ele vai ter que construir. Não, cara, ele já é.
Então, assim, se o Noah já deu check na comunicação, é porque eu já venci, ponto. E tem uma coisa, e se ele tiver cabeça e estrutura Pra lidar com isso? para lidar com isso e para aumentar o que você deixou, melhor ainda. Pô, é o caminho ideal. Marcos, é o que eu me dedico diuturnamente como pai. A fazer ele desenvolver e cada vez ser melhor do que eu. Porque é isso. Ó, é isso que vai dar casca nele. É isso. Que vai dar estrutura emocional para ele, para saber resolver um problema sem querer se jogar de uma janela. Exatamente. Exatamente. Acho que isso, né? Os pais até às vezes aumentam a meta do filho, de que ele for crescendo, vai ajudando mais, né? Quando o certo é o composto, é usar, ajuda menos. Começa ajudando muito. Como? Troca a fraldinha, dá comidinha, dá na boca e tal. Hoje eu falo, filho, agora você consegue comer sozinho? Consigo. Outro dia eu dei comida pra ele no carro, começou a cair no chão uma carne meio. Eu falei, paciência, ele tá aprendendo. Mas eu já não tenho que ficar mais dando aí, ele já tá comendo. Vai chegar o momento que eu vou dizer, filho, pega a carne meio na geladeira. Filho, bota no micro-ondas. Filho, volta o seu prato. Até que ele vai, filho, vai no açougue comprar carne. Filho, vai pedir pro cara moer, vai escolher a carne. Isso me deixa compra a carne com o teu dinheiro. Até que Isso me deixa feliz por uma coisa, que você não vai chegar pra ele e falar assim, ai filho, me desculpa o papai. Não, porque... Porque fica parecendo que você está dando poder pra quem não pode ter poder. É uma inversão de lugares, né? E eu vejo esse erro absurdo. Sim. Eu falo que a minha geração não soube educar. A geração antes da minha dos nossos pais, né? educou de uma forma mais austera, rígida, né? Mas eu acho que foi apesar melhor da gente ter reclamado, hoje a gente tem estrutura. Porque se você também não tiver um cabresto, você não tem limite. Não, e a criança pede, precisa, ela suplica por um cabresto. Ela precisa. E os pais estão assim, ai, você prefere tomar banho agora ou daqui a 5 minutinhos? Você prefere comer agora um nuggetzinho ou não sei o que lá? Não tem essa, criança não tem que ter esse tipo de escolha. A gente tem que direcionar, né? Pra criança um caminho e ela vai por ali escolhendo. Ela não sabe o que é bom pra ela. Não tem como. Então, eu acho que a forma... Lá a gente pergunta, filho, banho com o papai ou com a mamãe? Isso. Banho. Mas de qualquer maneira ele vai ter que tomar banho. Aí ele fala, com o papai. Então tá bom, papai, vamos dar banho agora. Eu vou pegar minha toalha e vamos. A pergunta é, com banho com quem? Porque vamos tomar banho. Porque assim, não tem essa de você ter uma opção que você não vai tomar banho. Você vai tomar banho ou com um ou com outro, mas você vai tomar banho. E pra ele tá tranquilo, porque você tá ensinando ele a nem entrar por essa brecha do drama. Sim. Sabe? Ele já pula isso. Isso é muito bom. Isso, nossa, eu acho que você já está ajudando o seu filho na escala espiritual, assim, tipo 10 degraus. E olha que cada degrau na escala espiritual é um avanço muito grande. Poxa, a escala espiritual a gente tem... São saltos, né, que a gente precisa dar para poder evoluir um pouco, né? Então, eu acho que as pessoas que não sabem como agir, elas deveriam muito seguir o seu perfil no Instagram, Comunicação de Valor. Porque ali, olha, eu vou te falar, às vezes eu fico vendo para ver as suas palestras, ver os temas. Nossa, são maravilhosos. Eu fico assim, como tem gente que precisa ouvir essas coisas? Então, eu acabo hoje fazendo isso, né? Já adiantando a sua pergunta, porque tudo aquilo que eu me perguntei lá atrás, que eu fui encontrando resposta, eu já quero publicizar. Muito bom. Porque pode ser útil para aqueles que não tiveram a luz que eu tive. E eu acho que isso faz diferença. Assim, eu vejo como pai, inclusive, né? E palestrante é muito parecido. Eu sou só um iluminador. Eu não digo caminho. Palestrante, boa. Eu não sou o dono do caminho, muito menos tenho o mapa, mas eu tenho a luz na minha mão para ajudar a pessoa a enxergar uma parte do caminho dela. É ela por ela. Por esse caminho eu sei o que acontece aqui. É por aí. E agora eu ilumino só para ela ver. É um direcionamento. Se ela falar, não quero esse caminho, que a luz é um direcionamento. Então não vai. Lógico que no final a decisão é tua. Isso, ainda mais que eu trabalho com adultos, né? Eu tenho amigos que trabalham com crianças, eu não trabalho com adultos. Se eu quiser errar, é problema meu mesmo. Sim, tá lá na sua frente lá a questão. Se eu quiser pagar para ver, ótimo. Mas assim, a gente sabe que cada decisão que a gente toma é uma fatura que chega. Pode ser que ela seja ótima para pagar, que você não vai nem ter problema, e pode ser que você tenha que financiar aquilo em 12 vezes ou muito mais. Muito mais, entendeu? Às vezes a escolha, ela é simples, mas não é fácil. Tudo que é simples é mais difícil de resolver. Claro. Por que a simplicidade é tão difícil, gente? A melhor câmera que você comprar aqui é fácil, já sei qual é. Vai lá, importa ela, paga em dólar, espera chegar, negocia com o fornecedor. É sempre a melhor câmera. Bota no Google, faz um estudo lá de alguns dias ou algumas horas. Foi o que a gente fez, né?
Mas é assim, é assim. E o tempo até chegar, o tempo de instalação, a bateria que você não sabia que não tinha, sei lá, por exemplo, né, uma compatibilidade, um cabo que você não lembrou de pedir porque esse cabo é específico da câmera, que é alemã. E aí... E o mais legal disso tudo, que a gente está fazendo essa introdução, que parece que a gente fugiu do tema, muito pelo contrário. A gente está preparando, sabe por quê? Porque cada perfil comportamental lida de uma certa maneira diferente com esse tipo de problema ou qualquer outro tipo de problema. Exatamente. Vão ter os rápidos, né? Os perfis do elemento fogo, que elas não vão ter paciência para esperar, não. E elas vão querer resolver na hora. Então, assim, faltou o cabo. Eu vou abrir o Google na hora, vou pegar aqui esse cabo, vou descobrir isso agora. Eu, a pessoa que eu conheço que vai ter esse cabo, eu não vou ter. E a pessoa é aquela que vai querer transformar aquela situação de aguardando em resolução. É isso né? aí. Então, tem gente que vai querer ser rápido. Tem gente que vai dizer, poxa, mas espera aí, quem pode me ajudar? Eu tenho que pensar num amigo para ajudar, porque ela quer trabalhar junto. Né? Ela não quer resolver rápido, ela quer resolver com alguém. O planejador é muito assim. Tem a pessoa que vai querer, peraí, então vou ter que ler o manual completo para entender o que está acontecendo. Eu só vou mexer depois que Perfil analítico vai ter que analisar todo o manual. Talvez vai ter que colocar uma resenha de algum outro que tenha também comprado o cabo. Um vídeo no YouTube. Vídeo no YouTube, consumir o vídeo inteiro, ver o link do vídeo que foi indicado no vídeo. Olha, eu não vou te negar que eu abro o link por exemplo, eu gosto de comprar móvel e eu mesmo montar. Aí tem que fazer isso. Tem que fazer então aí eu nem pego o papel, eu já vou direto no vídeo. Como montar? Sempre tem alguém que tem dica, exatamente aquele móvel que você tá na mão e ele monta ali junto contigo. Porra, isso é um adianto danado. E vai te dar o mandrake. Aquele parafuso vermelho, você tem que fazer assim, senão ele não entra. Então... Aí eu já aprendi, nesses rituais aí, você separa todos os parafusos, tudo que vem, aquelas ferragens, separa tudo, um do ladinho parafuso, do outro, os iguais juntinhos. Bucha, isso. E no final, ainda que você demore tipo 2, 3, 4 horas, vai ficar direitinho. Vai se funcionar. você não desistir no meio do caminho. É isso, E aquela maioria desiste, né? Porque pra mim vira como se fosse um desafio, né? Sim. Então eu não desisto, não. Eu vou até ainda que eu fique com a coluna toda ferrada. Uma vez eu tava montando um móvel, um rack lá na sala. Demorou assim, tipo, eu comecei 2 horas da tarde, terminei 7. Caraca, passou a fiquei tarde assim, montando. uns 3 dias com a crise de lombar. Mas tava lá bonitinho e tá lá até hoje, bonitinho. Mas tu sabe que quem tem esse perfil de vencer desafio é porque o perfil executor muito forte. Né? Ou em algum momento esse perfil tá muito forte. E esse perfil paga com a saúde física. Exatamente isso. A minha esposa tem esse perfil e ela muitas vezes está com dor no corpo, dor na coluna, na nuca, dor nos ombros, porque carrega um peso que não dá para suportar. Mas é porque o brio, né, o ego, o infalível, o invencível, o desafio que não tem como me ganhar, tem que ser vencido. Né? Tem uma coisa. Eu mato um dragão, então eu vou matar. E dependendo da ajuda, eu prefiro nem ter ajuda. Porque vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Também tem isso, é um pouco egóico, né? Tipo assim, eu sei que eu dou conta. Não, e eu sei que dependendo de quem seja, vai me atrapalhar mais ainda. Sim, você já conhece o outro. Então, mas olha só, vamos lá. Vamos voltar. É isso aí. Para você contar um pouquinho da tua história. Então eu me indaguei muito sobre essas questões todas e vivi momentos assim muito duros da minha vida. 2008, passei uma depressão na qual eu pensei até em suicídio. Então, assim, foi um momento, talvez tenha sido aí o maior vale da minha vida. Não sei, pode ser que tenha sido. Talvez tenha outro que eu não lembre, ou, enfim, não quero aqui fazer mas até então foi, né? Uma coisa cinematográfica, né? Sim. Mas foi porque quando eu pensei nisso, falei, pô, eu tava realmente muito mal pra chegar nesse ponto, né? Porque eu não via sentido na vida. E essa foi a minha busca. Qual é o sentido disso aqui? Não só no aspecto espiritual ou transcendental, mas até no prático mesmo. Isso, beleza. Por que se acorda e vai trabalhar? Pega esse dinheiro pra fazer o quê? Pra ir pro cinema? Pra comprar passagem? Eu não entendia. Será que é só isso? Não tem mais alguma outra coisa? Isso, eu não entendia qual era a lógica. Chega no trabalho, tem que jantar e tem que dormir. Isso. Então, tem que ir pra escola todo dia, aí sofrer ser sacaneado todo dia. Isso. E qual é a serventia, qual é a valia de tudo isso? Pois é, e eu também vi outros exemplos que não eram da minha família, mas, por exemplo, homens que se envolviam com prostitutas, homens que fumavam, homens que participavam de negócios escusos. O dia a dia, né? O dia a dia. Então eu falava, cara, eu tenho, na minha casa, um exemplo que não era nem um pouco ligado a essas coisas escusas, mas era de uma coisa repetitiva, maçante. Sim. Fora de casa, eu via famílias degradadas, maridos que batiam na esposa, maridos que traíam as esposas, vícios. Eu falava, cara, que mundo é esse? E aí que eu acho, né? E aí eu falo isso não num tom de crítica, mas num tom de clara percepção de que eu não fui bem orientado na vida nesse aspecto. Eu fui bem cuidado, né? Me estimularam muito na minha família de origem ao autocuidado, a me cuidar, então me alimentar bem, evitar os perigos, mas
não colocaram pra mim os faróis pra frente. Ó, a vida é assim, Sim. como ela é. Essa Então, aí teve que ser na garra mesmo. essa foi na garra. E aí eu quase paguei com a vida, né? Porque de pensar em suicídio, de pensar em encerrar, porque eu tava desgostoso. Falei, gente, eu não acho do graça de acordar todo dia e fazer a mesma. Não tava, né, entendendo nada. Qual é o sentido de tudo isso? De Eu tudo não isso, consigo- Não consigo captar. E nessa época, Marquinhos, eu tava no mestrado. Um mestrado em que eu fazia. Aí você já tinha uns 20 e poucos anos. Eu já tinha. Já tinha trabalhado no sul do Brasil, Uma época que se questiona morado muito também. fora lá, conhecido pessoas diferentes, com hábitos diferentes. Me parecia uma vida até mais feliz, mais limitada, pelo que eu vivenciei, mas assim, parecia mais plena. Pessoas saíam juntas, final de semana ia ficar na beira do lago, tomavam chimarrão. Parecia essa vida me agrada até mais do que a cidade grande, assim. Que é isso, se você não aprender a viver nesse cimento, você adoece. Né? O caos que é aqui, a falta de tempo, aspas, que as pessoas se colocam, as correrias, né? A falta de foco, as tentações, você fica doente, muito mais fácil do que a natureza, porque o ser humano ele viveu muitos milhares de anos na natureza. Então, o habitat do ser humano ideal, o ideal que eu digo em relação à espécie humana é a natureza. É o mais natural possível. É mais natural, ele está acostumado e conhece os perigos ali, os barulhos, os ruídos das cobras, serpentes, predadores, ele já se entende. Aí a gente sai daí e vai para uma selva de pedra. É isso, e aqui os perigos são outros, né? Que são muito piores, né? Exatamente. Tem até pessoa da educação infantil que fala, né? Para evitar que o filho caia do escorrega, para evitar que o filho se machuque no play, ou para evitar que ele passe por bullying, o que o pai faz? Ele dá um celular pro filho criança. Aí o filho começa a acompanhar a pornografia, é aliciado pela rede social, porque ainda não sabe Eu acho usar. que os pais estão violentando Pior, muito mais, muito Mas sabe pior. o que é isso? Tem uma frase que parece ser bonitinha, mais uma daquela que a gente volta lá no comecinho, mas que na realidade é um punhal. Tudo pela paz. Porque é uma... Tudo Mas vai... agora, que tá enchendo o saco, tá chorando, Vai depois. e você tá criando um monstro. Fica no inferno pra ele, né? É o que a gente mais vê, neném Tá com criando tablet na mão. vício na... Neném com tablet na mão. Aham. Olha, eu falo assim, eu nem consigo olhar muito, eu faço uma oração, me mantenho, tento virar, eu falo, que me faz um mal na alma. Porque a gente sabe o que vai acontecer. E olha que meu filho não tá passando por isso, mas eu falo, cara, esse aí vai ser aquele que vai ver a sociedade que meu filho vai viver também. E aí esse vai ser um que vai querer se jogar da vida. Ele vai questionar as coisas de uma outra forma. Porque você tá dando para ele o que você não teve. É isso. O que eu não Essa tive... teoria do mundo. É sabe isso. como? Teoria do mundo. Eu acho que é a teoria e a prática. Porque aquilo que eu tô fazendo hoje tem a ver com aquilo que eu já percebi que tem que ser feito. Então ele já vê eu praticando algumas das coisas que são necessárias para algumas atitudes, alguns posicionamentos mais firmes, alguns nãos para algumas pessoas e coisas. E o legal disso é que você não se deixa influenciar pelo exterior. Hoje eu aprendo mais, né? Porque assim, se você não teve o norte para esse tipo de coisa, você estava totalmente aberto para qualquer coisa que parecesse para você perfeito. Que poderia ser uma droga, que poderia ser um vício qualquer. Um vício qualquer, sim. Aí você ia falar, caramba, a vida tem esse sentido aqui que me dá mais adrenalina, que não é aquela mesmice. Isso, eu podia ter fugido por essa... Que foi um perigo que você correu, mas que você... eu acho que esse ponto meus avós e pais tinham vencido, né? Eles não se envolveram. Eu acho que eu estava blindado para isso. Eles tinham conseguido se blindar também eles e eu trouxe isso comigo. Mas também teve a minha cota ali de autocuidado, né? De autopreservação, de não ter... Pensei no álcool, até falei, cara, vou pra algum bar de noite, comecei a encher a cara. Falei, ai, que preguiça de ficar alcoolizado. Ai, não, o estômago ardendo. Ai, não, tô fora. No final não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, eu vou acordar amanhã passando mal, esquece. Vai ser igual amanhã ainda, hoje, então é melhor não fazer não. Mas é engraçado que eu costumo falar que a minha geração é uma geração que veio do nada pro tudo, né? Porque eu nasci nos anos 70, não tinha celular, não tinha nada. Acho que a coisa mais moderna era a máquina de escrever que a gente tinha. Tava saindo a televisão colorida, né? Acho que quando eu nasci, acho que já tinha. Mas muita gente ainda tinha TV preta e branca, que você apertava o botão, você tinha que esperar uns 5 minutos, aquecer, né? Para ela se ligar, para daí vir a imagem. A imagem, que hoje em dia você apertou, já tá lá. 4K, YouTube, HDMI, tudo.
era tudo com válvula, queimava válvula. Queimava, Eu peguei essa época também. Então, assim, a gente veio disso, de muita gente não tinha telefone fixo. Eu me lembro que na rua que eu morava, a minha casa era uma das pouquíssimas que tinha telefone fixo. Ainda tinha aquele telefone preto, que hoje é objeto de decoração. Vintage, agora virou decoração. Você cai no teu pé, arranca o teu pé fora, sabe? Não, pesado, né? Nossa, mas aquilo virou objeto de decoração. Maravilhoso hoje em dia. E a gente cresceu com aquilo em casa. Isso, E depois a gente foi trocando telefone de disco. Aí nos anos 80, os telefones de teclas, que era assim, revolução. Nossa senhora, que revolução. Aí depois nos anos 90, telefone sem fio. Né? Aí, assim, máquina de tirar retrato, mas tudo com filme, tendo que revelar. Com filme, da Fuji, então, assim, da Kodak. Assim, do disco long play, de vinil. LP, isso aí. E depois a conquista pro CD. Nossa, revolução. Então, assim, eu vim de uma geração do nada pro tudo. Experimentando então, muita coisa, né? E a gente chega aí na faixa dos 50 sabendo mexer em tudo. Sabendo mexer em tudo. É verdade. Não precisa nem de muita ajuda de ninguém, não. Sim, lógico que a gente também não sabe tudo. Às vezes precisa de uma ajuda aqui, uma ajuda ali. Claro. Você vê, tem um monte de coisa que eu não sei fazer que o Hugo faz de olho fechado. Buscando, né? E ele fala assim, não, assim, uma coisa que eu tô ali quebrando a cabeça, ele, 2 minutinhos, ele fala assim, não, é aqui. Ainda passa pra mim ali tudo certinho. Eu falo assim, era isso. Tipo assim, sozinho eu não ia nunca. Ia ficar rodando ali em círculo. Então, assim, os mais novos, como eles já nascem com tudo isso pra eles já é normal. Pra gente não, pra gente foi tudo novidade. Isso. Tudo novidade. Tudo foi experimentando. Né? A gente teve muita conquista. Muita conquista. Então, assim, era uma novidade num ano, passava mais um. E naquela época tempo, as coisas né? passavam muito mais devagar. Muito mais. Um dia daquela época parece 3 dias de hoje. É verdade. Gente, o dia não passava, o dia não escurecia. E a gente ficava na rua brincando e aquilo, sabe? E às vezes não tirava nem uniforme. Isso, ia direto, assim não é? Ia direto. Era comum porque assim, como as pestes não pode ter um uniforme só, tem que ter 3, 4, né? Porque assim, atirar sujava máquina. Só Jesus na causa. Porque quando voltava da escola com aquilo. E olha que eu era limpo, hein? Eu sempre tive muito pé atrás com sujeira. Com o meu também. Mas era como é suave, porque verão, às vezes, calor. Ixi, cai um molho. Um molho, suco, água. Eu faço isso até hoje. Quebro o copo. Eu sou todo atrapalhado por essas coisas. Não somos ingleses, né? Não. Longe disso. Aí, então, a gente tá falando, mas aí... Então, sobre isso, resumindo, foi essa questão que me doeu tanto, que me fez... E aí, claro, né, eu, anos depois, segui o caminho formal da vida, né, que eu achava que era o caminho, fiz concurso, virei professor de Instituição Federal, fiz mestrado, doutorado, e depois, algum tempo dando aula de Química, falei, cara, químico? Não sou químico, eu sou... Chegou a começar. Eu tenho faculdade de veterinária, mas tenho a pós-graduação lá em Química. As pós-graduações. Tenho 7 anos de mestrado e doutorado em Química. E aí comecei a dar aula de Química. E depois de alguns anos eu comecei a me perguntar, será que realmente a minha voz é para isso? Você é sempre um questionador, né? Você sabe que eu sou um pouco assim também? Eu chego um pouco... A vida acho que é assim, você chega num nível, você a questão do platô, né? Está subindo de nível, e não importa o que seja, aí quando você chega naquele platô de conforto, você tem 2 opções. Se manter ali fazendo mais do mesmo. Sim. Descer fazendo menos do mesmo, que é a decadência, que muitos vivenciam. Decadência do corpo, não se cuidar. Da alimentação péssima, do cuidado com o corpo nenhum. A alimentação é decadência do relacionamento com amigos que não te servem mais, com uma parceira ou com um parceiro que não serve mais. A decadência financeira, onde eu não tenho mais lucro, onde eu não me atualizo, onde eu não me reciclo e fico na mesma, me contento e ver aquela renda mais ou menos. Quantos aqui não moram nesse bairro que a gente está gravando são decadentes? Foram famílias ricas há 50 anos, agora estão acabados. O apartamento centro tem um negócio enorme, caquético. Por quê? Menos do mesmo. E eu tenho a opção de pegar um novo platô. Próximo desafio. E foi o meu caso. Eu falava, cara, eu tenho um salário naquele momento que pagava bem minhas contas, estava recém-casado, e aí eu estava morando em Macaé. Minha esposa passou no concurso professora lá, e eu falei, vamos morar lá. E eu vinha de vez em quando dar minhas aulas aqui. E aí um dia, um apartamento enorme, de 100 metros quadrados, só vocês dois? Só nós dois, todo envidraçado. A janela, a varanda da frente era um varandão enorme pra praia, e eu conseguia ver ao longe, sem Búzios. Meu quarto dava pra montanha de Friburgo, tudo envidraçado, e a lateral toda da sala tinha uma lagoa linda lá em Macaé.
Tem uma vista linda, passando todo de vidro ensolarado o dia inteiro, um vento, o isolamento acústico fechava, ficava um silêncio. Essa é uma vibração gostosa. Uma delícia. Porque muita vista boa que eu Natureza. chamo de Rivotril natural. É, a natureza. Mar, lago, vento. natureza. Ah, eu adoro mar, né? Adoro água. Então tudo Eu ali também. pra Eu praia. sinto necessidade, eu preciso morar perto do mar. Eu também. Não precisa ser de frente, mas tem que ser perto. Poxa, Se aquela. puder ser de frente, melhor, logo. Aquilo me abastecia. E aí, quando eu tava, então, fisicamente bem abastecido de tudo isso, eu sentei um dia no sofá e me veio a imagem, né, de meus filhos chegando pra falar comigo. Me veio essa imagem na cabeça. E quando eles vieram na minha direção, correndo assim, então ia explodir de felicidade, né? Caramba, meus filhos chegando aqui. Eu tive uma imagem e falei assim, mas será que eu quero dizer pra eles que eu sou professor de química? Cara, você sempre se questionando, né? Será que eu quero realmente dizer pra eles, o máximo que o papai chegou foi ser um mestre, doutor e agora ensino bem? Será que a minha voz, né, quando eu falo minha voz não é o timbre, Sim. também é, mas será que a minha mensagem num mundo com o perfil comunicador que tenho, né, é um dos 4 perfis, que é natural e forte em mim, que influencia pessoas, que agrega pessoas, que motiva pessoas. Eu estava fazendo na faculdade que eu trabalho, eventos envolvendo 300 pessoas, massas. Falei, e não é com química isso. Tinha Então, nada a ver. É uma outra química, né? Era uma outra química. É. E aí eu falei, cara, quando eu tenho as duas coisas, a minha percepção minha no trabalho, fazendo uma coisa que parecia mais do mesmo e que poderia ir por menos do mesmo. E ao mesmo tempo, quando eu tive essa visualização, né, nessa sala maravilhosa, com beira do mar, lindo, apartamento iluminado, era sol todo dia, não importa se era agosto ou se era janeiro. Maravilha. Era muito sol, porque muito iluminado, o sol se punha na parte do vidro da sala, então assim, muita luminosidade, porque tem tudo novinho, branquinho, prédio novo, tinha 2 anos construído, apartamento ótimo, foi construído quando o Macaé estava no auge, e a gente entrou quando o Macaé estava decaindo. Então a gente pagou um preço muito barato para morar lá, com muita qualidade. 2 vagas na garagem, piscina, sauna, varanda com churrasqueira. Só que o apartamento... Paraíso, cara. Era um paraíso, ar puro. Isso é o sonho de muita gente, né? E foi meu sonho, quando eu cheguei aquilo. Só que é isso que é o ponto, né? Quando eu cheguei naquele patamar, que era o meu sonho, um apartamento top, um lugar top, minha esposa ali, eu todo dia pra rua mergulhar, depois eu queria tomar um negócio de suco com ela, não sei lá, um Babuzos, vamos, pegava carregar Babuzos, eu tava vendo o que eu queria ali, Tava no caminho de todo lugar bom. Satisfação não tem satisfação pra ninguém. Usava roupas que eu mais gostava. Sunga, short, era isso. chinelo. Eu cheguei a ponto de me incomodar quando eu tinha que dar aula de botar cueca. Ai, meu Deus, tô tão praiano que é horrível. Só os homens que entenderão. Que coisa chata. Eu vinha ao Rio de Janeiro e botar coisa apertada, é tão bom ficar livre, né? Leve, solto. Mas é quando eu tive lá nesse momento, né, de muita qualidade, e que era parte do meu sonho, e que eu vi um outro sonho, que era o sonho dos meus filhos, eu falei, cara, não é isso. Cara. Não é o legado que eu posso... Não é justo eu falar para eles, eu sou um professor de química. E não que eu não ache que química é importante, foi o que me constituiu durante muitos anos, foi a minha mola mestra, inclusive, para poder vivenciar muitas dificuldades e superá-las, mas a cada 7 anos, né, ou a cada X tempo, muda. Trocando a pele ali. E não era mais. E aí, em 2017, me veio esse bichinho das palestras e eventos sobre desenvolvimento humano. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Só que eu não sabia quase nada tecnicamente, só sabia coisas de vida. Aí foi um processo de organizar ideias, pensamentos, leituras, livros, cursos, eventos, mentorias, enfim, aprendi muita coisa, né? E você começar a ensinar. Você como um cara casado, eu sei que sua esposa é parceirona, ela é. Mas assim, quando vem um questionamento desse, quando parece que a vida tá toda certinha, que você estava morando num lugar maravilhoso, e aí, como é que é? Porque você não tá sozinho nessa. Isso. E aí? A gente acabou ficando lá mais quase 2 anos, né? Vocês ainda não tinham o Noah? Não, ainda não tínhamos o Noah, e a gente ficou quase 2 anos lá ainda morando, e eu comecei a ficar mais pra cá, nessa busca, né, de um novo caminho. Comecei a voltar mais pra cá de novo, pra poder buscar o que eu tinha que buscar. Eu percebi que lá não ia encontrar. Você precisava saciar uma necessidade. Isso. E eu falei, agora não é mais a física, não é mais o mar, não é mais a... Eu vou pro mundo pra saber o que eu preciso. Eu preciso entrar numa caverna. E aí eu entrei numa caverna, né? Usando uma metáfora aí, eu entrei numa caverna. É aquela ego trip, né? Você tem que se conhecer. É isso, e a barba começou... Eu tenho fotos mesmo com barba grande. Vira meio que um eremita. Fiquei meio um ermitão, um eremita. Isso mesmo, exatamente isso. Exatamente isso. Abandonando um pouco o corpo. Não que eu tenha violentado ele, creio que não. Mas o foco era principalmente na questão do soul, né? Da alma, espiritual mesmo. do espiritual, onde eu preciso seguir.
E aí a gente foi voltando pra cá, acabou que a gente desalugou esse apartamento de Macaé. A gente, na verdade, morava lá alugado. Teve a proposta de compra. A gente ficou titubeante, mas quando veio essa decisão, a gente abriu mão, falou pro proprietário que a gente não queria. E ela te deu força pra Deu, e ela começou a voltar pra cá também. Mais pra cá de novo. E a gente foi seguindo. E ela fez junto vários cursos que eu fiz, ela fez também. Vários eventos que eu participei, ela participou. Enfim, a gente trocou muita figurinha. É a esposa ideal pra você, né? Porque de repente Talvez outra seja, né? cabeça talvez não conseguisse acompanhar. E nem que não fosse por mal, não. É que não teria estrutura pra acompanhar. Aham, ela foi, assim, naquele momento, assim, bastante complacente, né? Talvez também porque o que eu tenha junto com ela descoberto, naquele momento, ter feito sentido pra ela também. É o né? comprometimento de uma relação real, né? Acho que ela também ter se envolvido. Cara, tô junto com ele, e essa causa que ele abraça, eu também acho que eu abraço. Acho que também ela, enquanto indivíduo, se identificou em parte com isso, sabe? Que eram algumas discussões em relação à questão, peraí, eu tô fazendo isso hoje em dia porque eu tô copiando a minha família. Eu tô fazendo tal coisa porque a sociedade quer que eu faça. Eu tô num padrão que não é meu. Que não é meu. E essa questão de trazer ela para ela de novo também, acho que fez sentido para a cabeça dela, para a alma dela naquele momento, né? Então eu também acho que ela topou porque também, enquanto indivíduo, não sei, penso eu. Ou não, ela topou inicialmente como parceira e depois se tocou como indivíduo. Eu não sei qual foi a ordem dos fatores. Bom, mas primeiro se vieram juntos. Mas independente da ordem do fator, independente disso, você teve uma força. Um apoio, E esse tipo de apoio, ele enche teu tanque de gasolina, cara. E você vai. Mas também acho o seguinte, sabe, Marco? Eu estou refletindo sobre isso, sua percepção, e eu estou observando a cena. Eu acho que eu vi com tanta atitude, com tanto ímpeto, que eu acho que ela percebeu. Se eu não for, ele vai sem mim. E aí não é uma ameaça, era uma verdade. Ela viu o meu movimento. É porque era um momento que, nessa hora, quando a gente está fazendo o nosso movimento, ninguém segura a gente. Porque se eu não fizer, entendeu? É de alma, é de você dentro. Você perde a sua identidade. Então assim, eu ia ficar um morto do lado dela, eu ia ficar um oco. Eu ia ficar um oco. Aí você vazio. Perde o vício, você perde a vontade de viver. É isso. Como a gente vê aí um monte de gente. Eu vou pra doença, eu vou pra. Você começa a desenvolver células cancerígenas, porque já começa a se desenvolver tudo errado. E daí vem a doença, vem a depressão. E pronto. E daqui a pouco acabou. Acabou. Pela morte ou pela doença. Ou pelos dois. Então, assim, toda essa sua fase questionadora da vida inteira, desde 8 anos de idade ou até de repente de menos, me deixa claro que espiritualmente você é uma pessoa que veio para desbravar e para mostrar que o que você desbravou tem resultado. Sim. Entendeu? Sim, claro. E você, como você tá lá na frente, tá lá no front mesmo. Você tá lá na linha de batalha. Tá lá com aquele treco lá te protegendo. Escudo, né? Então. Com escudo. E você tá indo e cada vez mais avançando. É isso. Então, quem te conhece ou vê o que você faz, fica assim, caramba. Porque olha só, tem um monte de gente que pensa isso. Tem um monte de gente que não pensa nada. Sim. Mas tem um monte de gente que nasce com esse espírito questionador. Sim, que está buscando o seu desenvolvimento, né? Não, e quando a pessoa vê, ela, ou de repente ouve você fala, caramba, não sou só eu, pensei que eu fosse louco. É isso, acho que esse é o principal ponto. Ninguém me entende, esse cara me entende. É isso aí. Acho que vem daí o movimento. A pessoa fala, peraí, então, esse sou eu também. Peraí, não tô sozinho nesse mundo mais. Eu conversando com... Identificação, né? Até amigos nossos em comum, Yasmin Pimenta, psicóloga. Trabalha muito isso também. Nossa, e ela fala, assim, quando a gente conversa sobre os seus questionamentos e tudo, ela fica tão assim, cara, mas é isso, não sei o quê. E ela também tem uma cabeça tão legal que ela vai vir aqui, Deus quiser, assim que ela voltar de Abu Dhabi, ela vai vir. Importa ela de volta. Vai, porque ela é necessária. Ela é necessária. Vocês são necessários, sabe? E assim, com certeza, não é assim, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que vai dar norte para muita gente. Porque são pessoas que Deus, ele tocou. Ele falou assim, ó, você, sabe aquela pessoa ungida? Né? Porque assim, todo mundo é ungido. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Mas tem uns que ele fala assim, a sua missão é essa. E não tem como fugir dela. Eu tô te dando força para isso. E não pode fugir dessa missão. Você não tem como. Isso é impossível. Senão você perde a sua essência. Eu estava em reunião com uma amiga. Se você não tivesse na sua essência, você não estaria conversando aqui. Não faria. Uma amiga minha me contou esses dias
A gente tava... A gente marcou uma reunião num café em Icaraí. E ela foi recrutar uma pessoa pra minha equipe comercial. Uhum. E aí, eu falei com ela, olha, a reunião tem que ser às 4. Porque hoje eu vou estar com o Noah à tarde. A minha esposa tá com compromisso. E eu vou estar com ele na praia de Caraí. Se que acabar, minha esposa chega, eu já atravesso a rua e te encontro. Tá bom. Quando foi 4 e pouquinho, Bia chegou, deixei com ela o Noah e fui. Eu falei com ela, isso acontece muito frequentemente. Eu de tarde, tá pegando sol com o Noah ou sozinho e tal, dando uma caminhada e tudo. Ela me perguntou, mas a conversa foi andando, né? Ela falou assim, mas você se incomoda com esse negócio de estar de tarde pegando sol, né? O pessoal até brinca hoje em dia, horário dos herdeiros. Eu falei assim, não. Eu dou graças a Deus que eu posso Agora, fazer isso. isso. Agora eu falei, sabe o que me incomoda? Não cumprir minha missão. Em algum momento lá atrás, quando eu me vi acomodado, né? Ou me acomodando, fazendo uma coisa que parecia pouco transformadora, aquilo me gerou uma inquietação, uma pressão, não dá pra ficar. E isso é bravo pra mim. Isso eu não posso fazer. Focante, né? Agora, a hora, se editar, isso aí pra mim, juro, eu tenho zero incômodo, e por isso que eu nunca postei nada à tarde dizendo, nossa, hoje foi o horário dos herdeiros, que pra mim é o horário que eu consumo, ponto. Meu happy hour pode ser 2 da tarde com meu filho, pode ser, não tem que ser 5 da tarde tomando cerveja no bar. Independente da hora, você tem o seu happy É hour. isso, pra mim não importa. Agora, não cumprir minha missão, pra mim isso é um problema. Agora, outra coisa também dessas coisas de modismo, de que parece bonitinho. Mais uma, É horário isso aí. do herdeiro. É isso, quando eu vi isso, uma pessoa postou, eu falei, cara, Porque isso, na realidade, deixa bem claro que é uma inveja muito grande. sim, Cara, olha pro seu lado, segue seu caminho, faz alguma coisa. é isso. E até a pessoa que tá postando isso e outros vão ver, vão também falar, caramba, não posso fazer, porque é hora dos herdeiros, né? Pelo contrário, se a pessoa tem essa possibilidade, Olha só, se for parar pra pensar bem, se você raciocinar, herdeiro não tem horário pra nada. Herdeiro faz o que ele quiser na hora que ele quiser, não tem horário. é assim, o herdeiro é herdeiro mesmo. E a gente é herdeiro de Deus, a gente tem a nossa hora de fazer tudo que a gente tiver que fazer. Sabe? Fica parecendo que tá muito religioso, mas não é não, porque você tem que, se você não tiver um norte, você não tem um rumo na vida. Não tem. Não é tem. isso aí. Então, assim, se você acredita em alguma coisa, acredita numa força, que pra mim qualquer nome que se der é Deus. Qualquer nome. Eu acredito numa força, acredito numa energia, é Deus. Entendeu? Se você tem alguma coisa que é um ponto de inicial, que vai te dar vai te alavancar, tá bom, mas faz alguma coisa. Mas evita desses bonitinhos. Horário de herdeiro. Que não sei o quê. Que isso não é bonito. Vai fazendo o que você tiver que fazer. É isso, que importa é a tua missão. Pergunta né? pro seu coração se tá É tudo certo. isso. Não, Esse status quo do mundo é que a gente precisa quebrar. Outra coisa, por que as Libertar pessoas as pessoas precisam disso, tanto entendeu? da aprovação alheia? Do outro, Cara, manda a aprovação alheia pra puta que pariu. Manda pra merda. faz o que tem que ser feito, né? Cara, Essa frase que a pessoa postou, de alguma forma, é pedir desculpa. porra. Né? Quando ela botou, ela tá pedindo pros outros desculpa por estar aqui. O que ela tá querendo? Buscar aprovação. Ela tá querendo sair bonitinha na foto. Porra. Tipo assim, porque se ela posta ali, elas 4 da tarde malhando, ou sei lá que horas que ela postou aquilo, 1 da tarde, horas de tarde, ela talvez fosse alvo de críticas. Aí ela já se protegeu Mas isso é pedindo tão desculpa deprimente. para dizer Deus. Hoje Isso foi. é muito deprimente. Olha, sem brincadeira, se eu vejo uma pessoa que Isso eu eu não acho que faço. ela tem alguma Ai, coisa graças a interessante pra falar e ela começa assim, eu já não assisto mais. Porque eu já sei que uma pessoa que começa falando assim, ela não me Você interessa. já sabe que ela Não vai interessa. para os caminhos que você não te interessam, né? Não me interessa, não me interessa. Porque isso, pra mim, na maturidade que eu tenho, aonde e assim, no que eu penso hoje, isso pra mim é um atraso de vida e não alguma coisa que vai me ajudar em Aham. uma pessoa que começa pedindo desculpa, não sei o que, horário. Gente, pelo amor de Deus. Foi uma desculpa velada, né? Vou até imitar os mineiros, ver se tem base o negócio Às vezes desse. tem vários. Foi boa essa cara. Pô, pelo amor de Deus. Mas vamos falar. Bora lá. Desculpa aí. Vamos falar um pouquinho dos perfis. Vamos. Quais são os 4 perfis que tem aí? E vamos falar. Vamos dissecar cada um deles. Beleza. Seguinte, a primeira coisa, o perfil comportamental é a forma mais simples e rápida de você começar a entender como você faz, o que você faz, por que você faz. Né? Obrigado. Tô tomando água ainda, Marcos. Obrigado. Claro que depois que você aprende de perfil, você pode aprofundar muito mais. Né? Você entra nessa psicologia, aprofunda e vai embora. Mas o perfil é uma camada primeira, né? Um primeiro movimento. Você se entender e conseguir se localizar. Peraí, eu sou em qual desses aqui? Qual é a Onde minha que tá? base? É isso, eu tô pisando em quê? Não é aquela história, o peixe nada.
A ave voa. E aí, você é o quê? Né? Você está em que terreno? Você é um ambiente marítimo? Porque claro que cada um de nós tem os seus pontos mais fortes. E, consequentemente, os pontos também mais fracos. Quando você cuida dos pontos fracos e potencializa os fortes, você tem mais chance de ter mais satisfação, realização, autoestima melhora, a moral aumenta. Segurança. Sim, eu conheço pessoas que têm atividades hoje profissionais que são contrárias ao seu perfil comportamental, que vivem frustradas, que vivem ansiosas, mesmo que recebam nesse trabalho entre 15 a 20 mil reais de salário. Até porque É um salário médio para bom. a gente não está falando só de dinheiro. Não é? Não é Pois sobre dinheiro. Pois é, a pessoa Não é vai, se sobre dedica, dinheiro. consegue o tal dinheiro que ela... Ai, consegui. É. Mas como ela faz aquilo que ela não tem preparo, que ela não tem talento, que ela não tem competência, e que mais do que isso, não que não possa desenvolver, mas que está muito longe, né? Fazer o peixe voar é muito difícil. Então, assim, talvez ele consiga ir para a terra um pouquinho, então, assim, da água para a terra. Ele vai, daqui a pouco ele já volta, né? É um animal réptil, consegue. Agora, voar É impossível, né? Não vai rolar. é muito difícil, entendeu? Então, é muito longe. Então, é sobre isso. Claro que é uma metáfora, né? Então, a gente tem um elemento para cada perfil. Então, pessoas do elemento fogo, e assim começou, antes de Cristo, né? Eles classificavam pessoas do elemento fogo que elas querem transformar o seu redor. Não concordam, querem tacar fogo em tudo, querem produzir as cinzas, né, que é o produto da queima. Querem transformar em pó aquilo que é, porque elas não concordam mais com aquele status, com aquela condição. São rápidas, queimam, transformam, são quentes, são para fora, são chamas. E que iluminam o caminho dos outros, porque como uma chama de fogo, coloca claridade naquele caminho ali. Né? São o quê? Desbravadoras. São desbravadoras. São corajosas, audaciosas, desafiadoras, líderes. Pessoas que são, de fato, pioneiras. Tem um perfil, né, ligado ao elemento ar. Elemento ar é a pessoa que está nas nuvens, né? Conectada com algo maior, o que vem de cima, com o que vem do alto, com a espiritualidade, com Deus, com a energia superior, com o chakra coronário, enfim, o que vem de cima. Inspiradas, pessoas leves, que andam na rua fluidas, porque elas estão nas nuvens. Elas têm uma predileção por viver assim. E como tudo tem dois lados, o problema de ficar na nuvem demais é que elas não pisam no chão. Elas não aterram projetos, elas não aterram ideias, elas não aterram sonhos, porque elas tendem, uma tendência, a ficar mais no alto. No mundo ideal, né? No mundo ideal, no mundo das ideias. E não que não seja importante, mas esse único mundo também não permite realizações. Sim, porque você parece que se desconecta do real. Do real. Fica só... Aí a gente já está indo até para Platão, para Sócrates, essas coisas. Mas é isso. Mas é exatamente Esses estudos são muito ligados à sociologia, antropologia e filosofia. Né? Não são estudos baseados apenas no elemento químico, né? É uma junção de várias áreas do conhecimento: antropologia, sociologia, filosofia, química, física, neurociência hoje em dia. E o legal desse pessoal esse que você está falando é do ar. Elemento ar. Que assim, essa parte espiritual, que parece que você está num outro nível, que você meio que transcendeu um pouquinho, é muito bom para você se reconectar, para você se carregar maravilhoso. De coisa positiva. Só que se você não perceber o timing, que assim, é como se você estivesse no posto, você só está no posto porque está abastecendo. Mas quando você termina de abastecer, você tem que ligar o carro e ir embora. E aí é chão real, né? Isso, e aí é território. Isso. Aí é execução. Aí é quebra-mola, aí é capinha, aí tem que passar foice. Engarrafamento. É arrastão que vai ter na estrada. É isso aí, é chuva. Isso. Liga para-brisa, liga o farol de milha, farol de neblina, embaçou, liga o ar. O problema é a pessoa que não sai do posto, que aí ela atrapalha a fila e ela não anda também. Não anda. É isso, não pega a estrada. E aí vem o elemento terra, que é a pessoa que é real demais. É a pessoa que pisa na realidade. É a pessoa que está focada no passo a passo. Qual o problema? Ela gosta tanto da terra, quando ela está muito em cima desse perfil, e aí a gente tem uma forma de medir os perfis comportamentais. Quando a pessoa está muito forte em um perfil, é o que você acabou de falar, ela engarrafa o posto de gasolina. Né? Ou ela queima tudo e faz incêndio em todo lugar. E aí a gente sabe que tem horas no nosso clima, né? Tá pegando fogo em Cuiabá, fogo no Rio de Janeiro, e é péssimo, porque o ar fica ruim. Então, assim, queimar demais também não é bom.
Botar o pé na terra demais também não é bom. Porque eu nem quero dar um passo. Eu quero ficar tanto fincado na terra, tanto enraizado, ser tanto um aipim, me aprofundar, que eu não tenho coragem de botar o pé no ar para dar o próximo passo. E a vida pro mundo, né? é movimento. O movimento é aceitar descolar um pezinho para botar o outro. Essa pessoa, quando é terra demais, ela tem medo do novo, ela tem medo de seguir o caminho, porque pode dar alguma coisa errada e ela é muito controladora. Então, o excesso de terra também traz um peso muito grande à pessoa e muitas vezes poucas novidades, poucas realizações, porque ela fica muito focada em se manter no mesmo. Assim como o que queima quer mudar tudo, o terra é o contrário. O terra é o perfil antagônico ao fogo. O terra é aquele que não quer tirar o pé do chão para mudar nada. Enquanto a chama é o empreendedor que vai achar um novo terreno para fazer uma obra, o terra é o síndico que vai gerir aquele prédio. Ele não quer sair daquele prédio, ele quer morar ali a vida inteira. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, é o síndrome de Gabriela. Sabe? É a pessoa que vai ficar a vida inteira presa ali, no meu prédio que eu moro. A síndica deve ter uns 50 e poucos anos. Ela fala, eu nasci aqui. Ela nasceu menina ali. E hoje, já com uma filha de, sei lá, 25 anos, talvez tenha isso, não sei, mas parece. Ela lá, síndica daquele prédio. Assim, ainda se vangloria, né? Ela tá presa, ela não percebeu isso ainda. Claro que tem parte boa nisso, tudo tem ganho, né? Agora, tá limitada, consequentemente. Agora, é engraçado que a gente falou de 3, né? Esse perfil aí da Terra é o único que até agora eu não consigo me conectar com ele, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Mas você sabe que normalmente, Marcos, nós temos 2 perfis muito ativos, sejam eles irmãos, primos ou antagônicos. O segundo possível mais comum é 3 perfis. E o mais raro, a pessoa tem um perfil muito ativo. Então, assim, você está aí talvez aí indo pro mais provável, que é ou ter 2 muito fortes, ou talvez ter 3 de não esse elemento terra. Eu fiz um treinamento recentemente numa empresa no Rio de Janeiro, e quando acabou a palestra, a aula lá, eu falei assim, quem aqui se percebeu em 2 perfis? Maioria. Quem se percebeu em 3? Quem se percebeu em 1? 2 pessoas. Quem se percebeu nos 4? Quase ninguém, né? Acho que ninguém, né? Ninguém se percebe. Ninguém se percebe nos 4. Ninguém. E o último perfil, completando os 4, é daquela pessoa do elemento água. Eu gosto muito de ir para Mauá, né? Lugares que tem rio também, porque praia é fundamental para mim, mas de vez em quando uma serra também com cachoeira faz bem. Como é que faz a água no rio? Tem uma pedra, ela faz... desvia. O elemento água é aquele que desvia problemas, não bate de frente, evita barulho e ele vai sempre optando pela lateral. O problema da água é que ele sofre, ele chora, ele sofre em silêncio, né? A água é a metáfora do transbordo emocional. Ela chora para dentro, é a lágrima que ela seca, é a pessoa que guarda emoções, que rumina pensamentos. Alto poder de análise, é uma pessoa que está sempre com a cabeça dela fervendo, mas fora você não percebe nada. É a pessoa inteligente, é a pessoa estudiosa, é a pessoa nerd, que gosta de série, gosta de livro, gosta de língua, dos detalhes, perfeccionismo, mas ela é embotada, ela é fechada, ela é discreta ao máximo, porque ela quer evitar qualquer tipo de problema. Vai que eu exponho a minha ideia e gera um conflito. Vai que eu incomodo o meu marido. Vai que eu incomodo o meu chefe. Vai que eu incomodo o meu cliente. Vai que eu incomodo, vai que eu incomodo, vai que eu incomodo. E eu me calo e eu não falo. Então, o quarto elemento é esse elemento água, que prefere ficar dentro da concha, né? A concha, ela vive no mar, né? E o elemento água é o símbolo aí do quarto perfil de comportamento. Isso aí antes de Cristo começou e depois ele foi evoluindo, a gente vai chegar aos perfis, que é algo bem mais atual, desse século, inclusive, né? Cara, isso é muito louco, porque você está falando aí, eu consigo me ver no primeiro e, assim, muito pouquinho, eu acho que no segundo, não consigo me ver no terceiro nem no quarto. Ou se eu tiver que passar por ali, eu vou passar por ali muito rápido e não vou ficar, eu não vou ficar nem 5 minutos ali. Não consegui me ver. Pode ser que seja agora uma fase da minha vida, porque a gente está sempre mudando. Isso. Perfil tem a ver com o momento da sua vida. E é por aí que eu vou te falar, porque você deu os perfis e as características, e eu estou escrito aqui para não esquecer. Se esses perfis, eles podem mudar. Porque assim, a gente sabe que a gente pode se adequar a mais de um. Isso. Nunca em todos. É muito difícil. Mas a gente pode se adequar no mínimo, pelo menos em 3. Sim, né? muito fortemente em 3. Mas assim,
a gente está sempre em evolução, né? Tem muitas coisas da nossa vida que a gente tinha uma ideia, que a gente tinha um modus operandi, e depois a gente vê que não funciona mais desse jeito, e a gente muda, a gente vai evoluindo, né? E eu gosto de acreditar que a gente vai evoluindo, mesmo que a palavra evolução significa mudar para melhor. Para melhor, isso, aham. Apesar da gente saber que tem gente que vive a vida inteira aí... Quer se manter, né? No E mesmo lugar, não né? rola a evolução. Mas é aquela coisa, como a gente está sempre, a gente é mutante, como a gente está sempre aí transicionando, esses perfis podem mudar, Fábio. Com certeza. A gente tem o perfil muito alterado de acordo com a fase da vida que eu tô. Então, por exemplo, abrir um negócio, eu preciso ser mais empreendedor, mais desafiador, mais audacioso, eu vou para um perfil mais quente, que é o perfil do fogo, por exemplo. Eu estou apresentando um podcast, meu trabalho é com um microfone. Eu lembro que eu assisti um podcast há tempo atrás do Celso Portiolli. Sim. E ele falou que, em certa época da vida dele, ele fez engenharia e tal, mas isso foi administração, alguma coisa assim. Ele não completou. Acho que foi engenharia. E ele fala que ele não consegue enxergar a vida dele, agora, né, olhando para trás, sem microfone. Ele falou, nasceu para ser o microfone é a minha vida. Eu não consegui nada na vida diferente baseado se eu não fosse no microfone. E as filhas dele estão indo pelo mesmo caminho, né? Não sei. Elas têm um podcast também. Tem também? Eu esqueci o nome, você sabe? Pesquisa aí, por favor, como é que é o nome do podcast do Celso Portiolli e das filhas dele. Porque acho que é C. E o das meninas é C+, ou C delas. O dele é um C. Tem até uma bola no meio. O delas é o C com mais alguma coisa, ou delas. Alguma coisa assim. Legal. Pode ver. Mas eu já assistiu ele e as meninas, as duas filhas dele. Eu não assisti. Cara, muito legal. É legal? Muito legal. Eu assisti só o dele. Eu sou assim, suspeito para falar de podcast, né? Porque assim, eu gosto muito de alguns e tem uns que eu já sei que jamais eu vou conseguir ter 10 minutos de paciência para assistir. Mas eu gosto de assistir muito justamente porque eu acho que como a gente também lida com isso... te inspira. Leva um pouquinho para você, é claro. E a gente sabe quem que é legal ou então quem que a gente não quer nem de perto. Esse modelo não me agrada, eu tô fora. Exatamente. É muito bom. Então, por exemplo, o Portiolli, comunicador, microfone, é o perfil mais... Do influenciador, né? Então você tem que botar a voz. Então, quem trabalha com isso, então eu, né, sou palestrante, né, atuo como professor, estou aqui agora nessa entrevista com você como comunicador, estou me baseando muito no meu perfil comunicador, no meu perfil perfil de influência, né? Desse temperamento aí sanguíneo, né? Por outro lado, se eu estou numa etapa da minha vida, ou se eu tenho um tipo de atividade de síndico, né, de burocrata, de revisar contrato, de fazer uma coisa mais de normas de qualidade, se eu sou uma pessoa mais dos bastidores, eu tendo a ir para o perfil planejador, que é do elemento terra, onde eu preciso ter esse método para fazer o que eu tenho que fazer de forma mais organizada, alguém para organizar as coisas do bastidor. E, finalmente, se eu quero trazer um toque de criatividade, um toque de genialidade, eu estou, por exemplo, lendo livros, analisando podcasts de outros para pegar detalhes para trazer para o meu. Faz uma vírgula aí rapidinho. Eu acho que pode ser mais. Pode ser mais, isso mesmo. Pode ser o dele, pode ser mais o das filhas dele. Acho que é isso. Pode ser o dele, isso aí. Pode ser, que é de Celso, né? E o outro pode ser mais, que é das filhas das meninas. Esse eu não conhecia. Muito bom. Conheci o Pode Ser, que eu assisti o dele. Assim, tem um perfil mais jovial, claro, né? Mas é muito bom. Bacana, vou pegar essa dica para acompanhar. Então, é isso, os perfis eles mudam, tem a tua natureza, né? Então, se o perfil há muito tempo acompanha a mim, perfil de influência, mas os acessórios, a gente chama de perfil secundário, né? É aquele que tem uma força um pouco menos notória do que o primário, mas que ele, aí que é o ponto, em combinação com o primário, te leva para um caminho. Né? Então, se você, por exemplo, tem um perfil I, que é o meu caso, que é um perfil mais quente, mais sanguíneo, junto com outro perfil quente, eu tô ali com faca na caveira, eu tô querendo fazer acontecer, palestrar. Se eu me identifico com esse aí também. Esse, né? Eu me identifico com esse, não só com esse, mas com mais um pouquinho de alguns, aí a gente vai... Mas isso, a gente já bateu um papo sobre isso antes,
E na época, eu me encaixei muito em 2. E hoje Já mudou. que já tem um ano, É, eu já mudou. não me encaixo mais com tanta facilidade nesses Sim, 2. Eu sim. continuo me encaixando nesse, do I aí, né? Uhum. Mas eu ainda não tô conseguindo me ver assim. Eu não sei, daqui a pouco eu paro pra pensar e ver. É isso, não, também tem que ir Você vê, sentindo, né? já transicionou em alguma coisa. Quando eu faço palestra assim para empresa, né? São 4 horas de aula ou 3, com vários exemplos, né? De comportamentos, atitudes, pensamentos, ideologias, gostos. Entro na parte da imagem, né? No gosto por cores, no gosto por música. E aí, quem está presente vai conseguindo anotar e preencher lacunas ali, né? Da planilha e do mapa que eu entrego. E ao final é uma questão meio que visual. A pessoa vê claramente, pô, a minha torre de características É essa aqui. tá aqui e aqui. Então, pô, esse com esse. Não, ou tá aqui, aqui e aqui. Opa, esses 3. Uhum. Ou tá aqui e alguma coisa no outro. Então, pô, primário e secundário. Então, é um processo de descoberta que acontece quando você também se permite ser levado por um método, né? Então, assim, aqui numa conversa de podcast, a gente vai pegando princípios, mas, assim, o preenchimento, né, de um documento, de um mapa, é que você começa a visualizar mesmo, pô, esse aqui sou eu. Tô aqui. Quando você vai vendo, você vai assim entrando e conhecendo mais um pouquinho de cada um, que aí você tem como fazer Essa matiz, né? Opa, isso eu tô aí. aqui. Eu tenho um pouquinho disso, mas eu tenho certeza que eu não tenho nada disso. É isso. Isso, aí então esse aqui eu já nem marco. Eu peço pro pessoal depois de mostrar os mapas de longe pra mim, né? Sem ver as anotações, eu vejo buracos onde a pessoa não se percebe quase nada e O que eu não consigo de jeito nenhum é me ver embotado numa coisa só a vida inteira. Mas vai mudando. Eu já fiz um monte de coisa na vida, né? Sim. Eu sou advogado, sou juiz de paz. Eu já fiz publicidade, tenho podcast aqui com o Hugo. Então, assim, a gente está sempre mexendo com uma coisa diferente. Né? E sempre fazendo alguma coisa de novidade. É isso. O Hugo começou fazendo TI e fez publicidade também. Agora está fazendo geografia. Com RI. RI, né? RI, isso aí. Aí depois fez também publicidade, comunicação social com publicidade, que eu fiz também, que foi minha segunda faculdade. E tô sempre querendo. Mas o meu pai era assim. Meu pai, apesar de ter... Inquieto. Na época dele, ele foi funcionário da LERJ, foi procurador da LERJ. Então, ele chegou no topo da carreira ali legislativa. Legislativo, porque ele era muito feliz com isso e ele entrou lá com 18 anos e foi crescendo. Fez carreira ali, né? Aquela história. E assim, mas ele era uma pessoa que ele era um comunicador. Meu pai escrevia, tinha coluna em revista. Olha só. Ele tinha uma festa que era tipo o troféu imprensa, assim. Era uma coisa local há muitos anos atrás. E assim, tinha as personalidades do ano, quem brilhou no ano. E eu me lembro que eu com 15 anos eu apresentava com ele, que se chamava, o nome do troféu era Dinossauro Vermelho. Todos os nomes dele eram todos muito diferenciados. Mas era concorrido. E eu com 15 anos estava lá com o microfone e ajudando meu pai a fazer. E era festão, era concorrido, um monte de político. Você já era desse meio, né? E, nossa, você já era desse... E assim, um monte de gente conhecida mesmo. E era uma noite maravilhosa, sabe? E eu me lembro que assim, acho que dos 12 até os 15 anos, eu me lembro muito bem disso, mas com 15 anos que ele falou assim, você vai apresentar comigo. Aí ele me dava lá um papelzinho para eu ler, aí eu chamava os convidados, sabe? E eu herdei isso do meu pai, e eu sinto que o Hugo também tem um pouco disso, do avô. Eu sinto disso. Porque ele não conheceu, que meu pai morreu muito antes dele nascer, mas assim, até de fisionomia, às vezes eu vejo algumas fotos deles dois, eu vejo meu pai nele. Legal. E assim, e ele é meu afilhado também. Pronto, juntou tudo. Porque foi o primeiro tudo da casa, né? Primeiro neto, primeiro filho, primeiro afilhado, tudo. Então, assim, e engraçado que a gente, com a mesma profissão também, e a gente trabalha junto. É por isso, né? E isso é um barato. Pra mim, isso é um grande prazer. Se aproxima, né? Porra, bom pra caramba. E, assim, eu sinto que parece que isso tá no DNA, sabe? Mas a gente tá impregnado, né? Da nossa história, né? Não da nossa história, mas da herança que a gente recebeu, né? De ensinamento, de
Pô, talentos, né? Acho que é isso, né? Então esse perfil Isso I que eu tô aí, dizendo. que você fala que é o I, Isso. caramba, eu sou uma letra I. É isso, é isso. Eu sou uma letra I. Hoje E em o dia eu perfil tô me I tem identificando isso, muito né? com Ele tem isso. essa coisa da novidade. Quando da novidade, Eu preciso de novidade. é isso. O perfil I, preciso me ele alimentar de novidade. precisa estar sempre vendo coisa nova. Mais do mesmo Gente pra nova, mim é a morte negócio em vida. novo, trabalho novo, cidade nova, bairro novo, estúdio, vem a pessoa do Isso. perfil I, ela, projetos novos é necessário, Eu abastece ela. Eu seria muito triste se eu tivesse que trabalhar, tipo, no escritório. Fechado. Fazer todo dia a mesma coisa, abrir processo, fazer juntada de documento, fechar processo e não sei o que. Nossa Senhora. Ah, mas você vai ganhar bem. Eu não quero. Não quero. Eu não quero. É porque quando é muito incompatível, Esse é o a tipo de frustração trabalho que sua empobrece, vai lá, isso essa empobrece. alma, né? E eu não tô nem falando de dinheiro, tá? Aham, sim, sim. Por essa vida. Eu não posso. Porque também é aquilo, se você recebe um dinheiro, aspas, que é até alto ou acima da média, o que seja, uma função que você está totalmente fora do tua essência, do teu comportamento principal, você vai gastar de alguma forma aquele dinheiro com alguma coisa para poder compensar aquilo, Sim. né? Você vai gastar, Você vai precisar de algum prazer. vai ter algum prazer. Aí você vai gastar em quê? Alguma retribuição. É o que Você vai pensar em roupa, viagem, ou sei lá, carro, um ou qualquer carro, coisa. um iate, sei lá o que seja, né? Cada um vai ser o seu. Mas vai para compensar. E o que eu quero E compensação mesmo não adianta nada, é né? sempre Porque- fazer alguma coisa diferente. É isso. E eu acho que agora eu me encontrei, sabe? Porque assim, eu sempre gostei de fazer tudo que eu fiz. Eu adorava celebrar casamento. Nossa, eu celebrei não sei quantos mil casamentos. Muito legal. Só que eu mesmo nunca quis casar. Porque eu acho bonitinho aquilo pros outros. Não, mas também tem isso, né? Nem isso é pra gente só, né? Não, verdade, porque essa. tem muita gente que acha, né? Porque uma pessoa tem que casar, tem que ter filho. Não tem nada. Não, cada um sua Eu história. nunca quis, nem casar, nem ter filho. Não, isso aí tem nada a ver. Cada um sua história. Nunca A fiz. gente sente e da nem gente que tem. quero, e se eu viver Nós uma próxima vida, sentimos eu também não quero. dentro de gente o que a gente tem que fazer, né? É uma coisa que a gente não consegue lutar contra. Eu nasci não para ser solitário, mas eu nasci para viver a minha solitude, que eu amo. É diferente, né? Para mim, o melhor programa que existe para mim É você com você. eu moro sozinho. Então, isso para mim já é uma bênção de Deus. Eu moro perto da casa da minha mãe e tudo, é uma rua só, mas eu moro sozinho há 15 anos. Então, assim, o meu melhor programa é de noite, quando já acabou tudo, que eu já estou em casa, que eu já estou fazendo. Se bem que eu também trabalho em casa, mas assim, eu faço outras coisas também. Né? E assim, não tem ninguém falando nada. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou assistir o filme que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser, eu vou dormir a hora que eu quiser. Eu não consigo imaginar eu dividir essa prazer da solitude, né, Marcos? Porque eu descobri isso há muito tempo atrás, graças a Deus, que foi outro presente que Deus me deu. E eu acho que assim, e eu fico com pena das pessoas que não sabem, que ainda não aprenderam ou não entenderam o que é solitude. Solitude, sim. Porque, gente, quando você entende isso, você começa a tirar o valor das coisas que você dá valor, um monte de bobagem, e dá valor para pessoas que não estão nem aí para você, sabe? Não que você vá se isolar do mundo, não. Não, é diferente. Mas você sabe separar as coisas com uma facilidade e com uma sei lá, com uma maestria, né? Com uma clareza. Uma sabedoria, né? Que aí eu costumo falar que eu pulo o drama, eu vou pulando o drama e vou indo para a execução. Nem sempre a gente consegue pular o drama todo, mas enquanto eu puder pular o drama todo, enquanto eu entender que assim, eu vou ficar reclamando disso aqui, mas olha só, se eu ficar reclamando, eu vou ficar parado reclamando. O que eu posso fazer para pular esse drama? Não, vamos fazer isso aqui que a gente já pula isso aqui e já vai executando ali. Eu prefiro pular o drama. Eu não gosto de drama. É aquela história, né? Um dia eu aprendi com uma pessoa assim, como é que é? 5 minutos de reclamação e depois da solução. Ou seja, isso. Você quer reclamar, então reclama só um pouco. Beleza, agora chega. Bota pra e tem fora, certas vezes, chora e vai. E certas pessoas e certos assuntos que não precisa nem dos 5 minutos. Não, Assim, vale nem a pena. Não, você vê. Não, fulano. Posso pegar o papo? Lógico, pô. Não vale nem a pena, né? Assim, vem de quem? Vem de fulano ou ciclano. É maestria, né? Não quero nem saber. Não tô perdendo nada. Nossa Senhora. Tá prevenindo um problema, né? E a vida já ensinou tanto a gente a ver um pouquinho mais na frente que a gente já sabe. Viver em sociedade é isso, né? A gente sabe que aquele caminho vai dar num lugar só. Não existe atalho ali. Já até sabe, Eu tô fora desse caminho. Já. Não quero, já fui por ele. Eu sei como é que acontece. Eu não quero mais ir. Eu não quero errar o mesmo erro. Pô. Então eu acho que esse perfil de desbravador, ele é muito assim. Porque ele aprende muito com os erros.
ele não aceita o modus vivendi de muitas pessoas, porque não combina, não concorda. Aí que vem aquele lance de se questionar a vida inteira, questionar. Porque eu não quero nada disso que eu vejo. Eu não quero ter essa vida que as pessoas falam que é boa, porque para mim não é. Sabe? Eu não quero casar, não quero ter filho, eu não quero ser padrãozinho, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu tô falando de casar e ter filho, eu tô falando outras coisas. Não, você falou de sua profissão, né? Eu quero ter um carrão. Não, eu não quero ter carro. Sabe como? Eu quero andar a pé, eu quero andar de bicicleta. Se bem que assim, eu tenho carro e prefiro andar a pé. Ainda mais aqui, a gente mora. Eu gosto muito. E É ótimo. agora, tem esse lance meu que eu falo. Todo mundo que me conhece sabe, eu sou bairrista. Para mim, não tem esse, mas eu moro numa mansão, com piscina, com sauna, com tudo. Só que é lá não sei aonde, eu tô fora. Eu prefiro morar num apartamento de 1 quarto, numa zona sul, bem bombado, onde tenha tudo, no meu pé, que eu vou descer e tem tudo que eu quiser. Eu prefiro. Então eu sou bairrista, eu preciso morar perto do mar, eu preciso caminhar na praia. E assim, graças a Deus que eu posso fazer isso. Mas assim, isso que acontece na minha vida, de morar num bairro que tem praia, a gente tem todos os serviços praticamente nos nossos pés. Sim, aqui é muito próximo. E então assim, para mim isso é ideal. Você não precisa ter assim, lógico que você puder ter uma casa maravilhosa, um apartamento maravilhoso, ótimo. Mas eu troco qualquer mansão em bairro afastado. Sim, entendi. Tem para morar numa boa zona sul. Valores que vem antes, né? Tem gente que tem pavor, que não se adapta de jeito nenhum. Sim. E engraçado que, apesar de eu gostar muito de bairro vertical, a gente sabe do caos que verdade. que tem o lado ruim Selva também. De pedra. Mas quando a gente bota na balança, o lado bom para mim ainda pesa mais. Mas, assim, mais tarde, eu não sei se seria legal ter uma casa assim na região oceânica, com piscina e com sauna, com churrasqueira, com tudo. Com estrutura, né? Mas assim, não é nem para ficar fazendo festa, não, é para saber que se eu quiser fazer, tem ali, porque eu acho também que a gente vai mudando de valores. A cadência muda, né? E a gente vai chegar uma hora que a gente não quer mais barulho. Sim. Mas eu também não quero pegar a estrada para viajar, para ter uma casa longe. Que a gente tem casa de praia e não vai nunca mais. A gente tem isso é muito comum, né? Você tem uma casa lá longe e nunca vai. Porque é longe, eu não quero pegar engarrafamento, eu não quero ir para o mesmo lugar que eu ia quando eu era criança. Tem isso. Então eu acho que o melhor veraneio que tem é quando você está no máximo a 20, 30 minutos da sua casa, sabe? Que se você encher o saco lá, tu pega o carro e volta. Muito melhor. Bom, para mim, né? Que isso pode ser o caos para outras pessoas. Mas para mim funciona muito bem. Nossa, cada sua vivência. Funciona muito bem. Gosto muito de fazer tudo a pé. É prático, né? Gosto muito. Pra quem gosta de prática. Aí eu treino numa academia que é do outro lado do bairro, né? Verdade. Tem que... Você vai cortando o bairro todo. O bairro inteiro. Por que você não treina numa academia mais perto? Não, porque eu gosto de andar. Eu gosto de circular. E tem mais uma coisa, se eu tiver tempo, se eu não estiver gravando, de noite eu ainda vou lá fazer spinning. A gente se encontrou, você estava indo? Eu tava voltando, eu tava indo. Tava indo? Você falou, é a segunda vez que eu tô indo hoje. Já fui. Eu comecei há pouco tempo. Isso, você me falou, tô indo pro spinning. Aí, muito bom. Porque enquanto você tá indo, tem um monte de loja pra você ver. Sim. Tem um monte de gente. É isso, o perfil ele gosta do novo e gosta disso, né? Da cor, do movimento, das pessoas, né? Se fosse na rua sem ninguém também, o perfil I pode se incomodar, né? Não todo dia, mas se passar um longo estirão de feriados e mais feriados, sem nada, ninguém, tudo fechado, entristece um pouco o perfil I, ele se abastece do emocional. Então, perfil que tem empatia pelas emoções do outro. Isso. Então, ele vê a alegria, vê essas pessoas, a espontaneidade, idosos, crianças, adultos, pessoas andando de bicicleta, vitrines. Isso alimenta a alma. Eu acho que isso enriquece, sei lá, às vezes você tá triste, chateado, você começa a ver esse movimento todo, você até esquece. O perfil I tem isso, mas tem dia também que você não tá afim, e não é nada pessoal com ninguém, você não tá afim de falar com ninguém. Não, é claro, não. Então nesses dias que eu tô assim, eu já sei até quais as ruas que eu tenho que evitar. E você sabe que vai encontrar todo mundo, sim, com certeza. Porra, eu conheço muita gente. Se pega a Moreira César, tá. Aí já era. Essa é a primeira rua que eu evito ela 100%. Cada quarteirão 3 vezes. Mas você tem que ir lá do outro lado do bairro. Eu vou pegando um pedacinho de gavião com fruto, Tavares Macedo. A gavião é tranquilo. Aí entro... Costura no Otávio. Aí vou lá, pego o Otávio Carneiro lá embaixo, sabe como? Pra não encontrar mais casa, nada. Nossa, que eu já sei que já pulei, assim já pulei 70% de gente conhecida. Assim, não é nada pessoal. Sim, não é por ninguém, é com você. Você não tá afim. Eu preciso recarregar minha bateria. Sozinho, o perfil às vezes se esgota. Porque eu acho que todo mundo precisa de um momento de silêncio. Acho que é isso.
a grande chave, né? Eu tô um pouco preocupado com a hora porque eu tenho que ir pro Rio daqui a pouco. Sim, são 4h30. É. Eu marquei 5 horas com um amigo lá Então, subida da ponte. Então, a gente já falou de tudo que precisava falar aqui. De se pode ter mais de um perfil, como saber os perfis, a gente está aqui batendo papo e analisando eu acho que isso. a sacada é muito, você falou agora um ponto que me tocou muito, que é, beleza, eu sei que existem perfis comportamentais, né, o executor, o influenciador, o planejador e o analista. São 4. Como eu transito ao longo dos meus perfis é o ponto-chave. É o que você falou agora. Não, eu gosto de ver novidade, pessoas, mas tem dias que eu preciso me recarregar. Então, possivelmente nesse dia, nesse momento, você não está usando ou se abastecendo daquele perfil. Isso aí. A questão é, quais são os outros, ou o outro que é muito ativo em mim e que hoje tem que ser abastecido? Eu passei uma época da minha vida, nesse meu momento de eremita, né, que eu me retirei, como eu mencionei, onde eu seguia ministrando aulas, então eu tinha que ser o I, mas eu estava muito lendo conteúdos, pensando com ferramentas sobre a minha existência, olhando para fatos, inclusive, né, fez parte do treinamento que eu fazia, do que eu vivi na infância, padrões familiares, então eu tive que olhar para coisas do passado, que é o perfil C, é o perfil analítico, o perfil analista. Dentro da ferramenta DISC, D-I-S-C, o C é o último, é o analista. E o analista, como eu falei há pouco, do elemento água, ele é uma concha, ele quer ficar só ele. E como é que eu consegui, então, estar no palco, ministrando aulas, que era a minha profissão, ainda que fosse de química, mas ao mesmo tempo fechado comigo mesmo, refazendo Tô me vendo aí. a minha vida. De vez em quando eu preciso dar conta. Esse tem que estar sozinho. Então, eu eventualmente saía de uma aula e ia para algum lugar onde ninguém me conhecia, sabe, um shopping que eu nunca vou, restaurante que eu nunca vou, para ter certeza que não ia ter contato com ninguém que me conhecia no jeito I, que é o mais famoso, para poder ter paz. Porque hoje, se eu vou um café aqui em Caraí, quando eu sento, fala, Fábio, eu já sou ativado. Se você Se eu sentar quero aqui em ficar na qualquer minha- lugar, você não vai ter sossego. Agora, quando eu quero ficar na minha, anônimo. Mas eu quero ficar anônimo. O C, isso, o perfil analista, ele tem que ficar anônimo. O que ele se abastece? Do anonimato, do livro, da reflexão ou do pensamento analítico sobre si, sobre os seus atos, sobre suas condutas. O gênio dentro de nós, ele só funciona quando ele está protegido. E quando você está no público, você não Ele consegue. tá isso. desligado. Então, eu vivenciei nessa época uma dificuldade muito grande. O que eu fiz, então? Eu estava fazendo, na época, muito evento na faculdade que eu trabalhava ali, coordenava eventos. Eu falei, cara, eu não quero aparecer, eu estou precisando ficar C, né? Precisando ficar na lista. Eu fazia o mínimo que era necessário ali, nas minhas aulas de química, tirei todo o excedente para poder focar e alimentar o meu perfil analista. Então, meus perfis eram naquele momento os dois, I e C, comunicador com analista, que são antagônicos. Eu tô me identificando com esses dois. Eles são antagônicos. Sabe o que eu falo, Fábio, quando eu tô precisando ficar na concha? As pessoas, os meus amigos, eles falam que eu sou maluco. Você fica rindo. Eu falo assim, olha só, eu não compreendem. vou... Não, e as pessoas falam, vamos não sei aonde, vamos Ainda jantar, mais vamos se sei o você quê. teve muitas amizades estabelecidas com o seu perfil I, Isso, que são isso. unidas pelo propósito de conversar, brincar, se divertir. É exato. Eles não são unidos, Na hora que você precisa da concha. não, porque eles não Aí- são desse ponto. Só que quem me conhece sabe. Fala assim, que eu falo assim, eu não vou. Vamos que você vai gostar. Eu falo, eu sei que eu não vou gostar, porque eu preciso de silêncio. Eu estou precisando de Teu silêncio. retiro, tua Aí tem recarga, gente que né? fala assim, vem cá, você tá precisando de silêncio hoje? Eu falo assim, tô. Aí já nem chama, então vamos deixar pra próxima. Mas não é sempre não, tá? Não, De sim. vez em quando. Então talvez você seja muito mais frequentemente I Eu sou mais I, do mas que eu o C. sinto muita necessidade do C. Vamos dizer, eu sou I 22 horas. E tem uns 20 horas, 20 horas, 20 tem horas. um 4 timezinho ali horas eu de sou C. C. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Que é a hora que eu tô de noite, né? Que eu já não tenho mais contato, que meu celular já vai pro não perturbe, entendeu? Porque senão a gente não tem, não tem sossego. Tá aí uma outra sacada sua muito boa. Quando também tem a ver com os horários dos dias Sim, que esse perfil tá precisando ser o abastecido. meu automaticamente, ele liga 11 horas da noite e desliga 8h30 da manhã. Do celular.
O não perturbe. Não perturbe. Lógico que fica sempre ativado para a família, né? Porque Se precisar falar, né? Agora, depois ele fica silenciado nesse horário, porque senão eu não tenho o momento. O teu momento. O C. O analista, o C. Senão não tem. E eu preciso ter, porque senão eu não tenho equilíbrio emocional. É isso. E se todo mundo entendesse isso, que todo mundo precisa um pouquinho do C. O computador no modo de integração de dados ali. Quando ele está se reiniciando, que ele vai se adequando todinho para desligar direito. Certo, isso mesmo. Para poder depois, de seguinte quando você ligar. conectar, ele está lá direitinho atualizado. É isso. Tem quem faça pela manhã isso. É isso. Tem, por exemplo, quem faça isso quando começa o dia. Você gosta de acordar muitas vezes bem cedo, né? E gosta de ficar isolado em algum lugar, no escritório, sim, na biblioteca. Aquele pouquinho de silêncio. Onde ele se tá conecta com ele. Isso, ele aliás... apesar de pode estar na mesa de trabalho, mas ele não está mexendo em nada de trabalho. De repente ele está fazendo uma oração. Uma oração, tá fazendo, isso. Sei lá, um mantra. Uma meditação, ela com ela mesma. Isso. Aí daqui a 10, 15 minutinhos, pronto. Pronto, resetou o sistema, tá pronto. Pode ir, é isso aí. É isso. Pode iniciar. Cara, eu acho que isso aí é o quê? Eu acho que isso aí foi assim a principal coisa da minha vida para me fazer evoluir, para me fazer ter maturidade, porque é óbvio que eu cheguei nesse ponto que eu cheguei hoje errando muito, não cheguei a nenhuma nobreza não, só que para mim, na minha evolução, foi um baita de um ganho, né? Porra. Então, assim, eu sou grato, e assim, eu sou uma pessoa muito grata. Tudo que acontece, eu sempre sonhei em morar aqui, tudo eu agradeço. É assim, eu tô caminhando na praia, eu tô conectado. Meu Deus, obrigado por estar vendo esse mar. Essa obrigado vista, por né? esse pôr do sol, que eu gosto de caminhar na hora do pôr do sol. É lindo, né? Porra, o pôr do sol. Você tira várias fotos que eu vi das histórias, é lindo lá. Nossa senhora. Não tem Parque da Cidade, que é maravilhoso, mas o aquele descortinar, né? E vou falar, o pôr do sol do inverno, entre maio e julho. É maravilhoso. Nossa, aquela coisa vermelho, parece que você tá no Oriente Médio. É isso. O sol fica dessa idade assim, ó. É verdade. Fica num tom que no verão não tem esse tom. Você pode ir todo dia. Cada dia é uma emoção diferente. Por quê? Porque eu vou para lá para fazer essa reconexão. Então, para mim, sempre vai ter um sabor diferenciado. Porque pode ser quem passa por ali que nem perceba o pôr do sol. Que tá com celular, que não sei o que lá. Eu não. Eu já vou... Meu Deus, muito obrigado. Eu fui preparado, né? Você está indo preparado para quando eu estou indo, eu estou agradecendo. E quando eu estou voltando, eu já estou aliviado. Parece que eu até emagreci. Bem que poderia isso aí acontecer de verdade. Então. Mas sabia que sim, tem um experimento que pensa que está emagrecendo, estou comendo bem, uma coisa que me emagrece. E você até consegue resultados, isso é verdade, mas tem estudos aí que falam sobre isso. É isso. De se imaginar emagrecendo, se imaginar digerindo alimento, se imaginar queimando caloria. Fábio, olha só, eu sei que você tem um compromisso daqui a meia hora, daqui a 20 minutos. Então, infelizmente, a gente vai parar por aqui, mas é aquela coisa, a gente vai combinar para falar de outros assuntos que são também muito, muito, muito bons. Eu quero te agradecer pra caramba por você ter vindo aqui, por esse bate-papo, que isso vai agregar, sempre me agrega, e eu acho que se me agrega muita gente. E a gente vai abrindo gaveta também, a gente vai pensando em coisas que a gente sabe que são úteis. É um open mind, né? Muito bom. Tem que sair agora fechando com calma, porque abre tanto pensamento. Antes de fechar, dá uma analisada em tudo que você viveu, é bom demais. É um revival. Então, o que eu quero fazer pra gente fechar hoje? Que você deixe aí suas redes sociais para saber como é que as pessoas te acham, para conhecer um pouquinho, porque assim, tem um monte de gente que conhece seu trabalho, você é um cara famoso, você é um comunicador no Instagram, putz grilo, famosíssimo. Então, assim, como é que é o nome, como é que as pessoas acham? Olha para lá e fala, cara, agora é com o pessoal. Bem, eu quero primeiramente te agradecer de novo a chance de falar sobre esse tema. É um tema de autoconhecimento, é um tema de clareza, é um tema de entendimento pessoal. E também de relacionamento. A gente não chegou a falar sobre isso, né? Mas quando você também entende o perfil do outro, ou tem uma noção, você também sabe jogar o jogo do teu sócio, do teu amigo, do teu familiar, né? Do teu parceiro, do teu amigo. Isso melhora muito, né? Minha esposa, por exemplo, ela tem o perfil do fogo.
perfil D, e ela um dia falou uma frase que eu marcou muito. Ela falou assim: se eu não entrar em ação, o planeta não gira. É tão assim, né, cheio de si, o perfil dominante, que eu sempre, quando eu falo com ela, eu tenho que me lembrar que ela é perfil super D. Então, ela se acha o Sol, né? É o centro da galáxia. Aham. Tá ali. Então, se eu sei que a pessoa é D, ela tem que ser tratada como D. Né? Se é um perfil tipo meu, tipo I, então já é mais fácil, eu me conheço melhor. Então, o outro vai funcionar tipo eu, motivado, gosta de falar, conversar. Se eu conheço um tipo C, que é mais analítico, mais genial, conversa mais branda, tom mais baixo, a pessoa conseguir pensar o que está sendo falado. Então. E se é uma pessoa planejadora, que é o que eu tenho um pouco mais de dificuldade para lidar, hoje bem mais fácil. O perfil do meu pai, que a gente tinha vários conflitos aí em relação à ideologia. Eu tenho treinamento numa empresa recentemente, aí quando eu falei do perfil planejador, do elemento terra, e são pessoas que geralmente querem acabar com o teu sonho. Não é possível, esquece isso, não vai dar, é muito difícil. E aí quando acabou o treinamento, um dos sócios falou: cara, você acabou de falar do meu sócio. Eu venho cheio de ideia, tive uma sacada genial aqui para o nosso negócio. Eu falo: vamos fazer ele. Não, menos. Para com isso. Ele acaba comigo. É um balde de água É fria. um balde de água fria. Então, o perfil planejador, ele é um utilizador de ideias. É um Assim, corta-tesão. como você quiser chamar. Ele é um cara que acaba com o teu... A tua motivação. Você vem, cara, tive uma sacada. Vamos fazer tal... Não. E fala aquela cara assim, tipo... Tua ideia genial que você alimentou a noite inteira. É, você que lute. Você que lute, porque ela não te dá apoio, né? E esse sócio, inclusive, que tem esse perfil, é o investidor da empresa. Então, assim, é o cara que bata grana. Então, ele fala que tem que convencer em dobro, porque eu tenho que fazer a minha ideia ser boa para ele e ainda ganhar o dinheiro do investimento, né? Que é o sócio investidor. Então, assim, para o relacionamento, inclusive profissional, né? Com quem que eu estou lidando? Saber o perfil é muito interessante. E também, acho que vale a pena fazer esse encerramento assim, entender a fraqueza de cada perfil. É, porque todos têm. Todos vão ter. Né? Então, o perfil, por exemplo, E, perfil dominante, né, que quer transformar tudo, que é o centro do planeta, ele tende a fazer as coisas muitas vezes com menos qualidade, porque ele foca na velocidade. Então, ele tende a entregar as coisas rápido, que você precisa, mas com falhas. Ele não se atentou, ele não olhou, ele não... meio que quebrado. Que acaba tendo um retrabalho em alguns momentos. Pode ter uma dor de cabeça. Dor de cabeça. Tem que voltar, não era isso. A especificação não é essa, não é assim que eu pedi. Aí é o rápido que acaba atrasando tudo. É o barato que sai caro, de repente. É isso, é isso. O perfil dele tende a falhar nesse ponto. Fora a falta de empatia pelo outro. Muitas vezes ele é um pouco grosseiro, um pouco duro, E isso um pouco é ruim áspero. quando se lida com o público, né? A falta de empatia. A falta de empatia, eu vou falar da falta de simpatia. Vamos lá, Porque boa. empatia é quando você se coloca, né? Isso, na falta de simpatia. Porque você não precisa também se colocar no lugar de ninguém. É isso. Você pode até ver para você saber, para você mensurar um pouquinho a dor do outro. Mas você nunca vai saber qual é a dor Aliás, do é outro. uma baita arrogância se colocar no lugar do outro. Vamos falar. O lugar do outro, deixa o cara lá, É você coloca no teu lugar. É mais uma palavra do politicamente correto que eu tenho essa pé frase atrás. é terrível. Quando alguém fala, se colocar no pé no lugar do outro, esquece o lugar do outro. Isso aí. O lugar do outro. Você é tão arrogante o mundo tá que você ainda problemático. quer se colocar no lugar do outro. Assim. Vai tirar o outro dali, sai daí outro. Aí. Eu vou entrar no seu lugar. Outro tema para um próximo, hein? Outro tema para um próximo. Esse tema é um tema que abre muito, né? Numa boa intenção, Sim. isso cria um problemão. Exatamente. Porque o outro deixa o cara no lugar dele. É o que eu falo sempre. O que parece bonitinho é muito É frase problemático. feita, né? Eu não gosto, nunca gostei. Frase feita só de traseira de caminhão que a gente lê e ri. Lê e ri na estrada, né? Tá engarrafado. Que engraçado. Para-choque. Mas é isso. Então o D tem esse problema, o perfil I perde prazo, perde tarefa, perde as ideias porque ele está sempre Meio inconsequente, um pouquinho irresponsável. um pouco irresponsável, procrastinador, porque ele muitas vezes está focado na emoção do outro, né? Ele está deslumbrado muitas vezes aí com o pôr do sol, né? Inebriado pelas questões das emoções e perde o mundo Você tá falando real. aquele que aplaude o pôr do sol? Tipo, O brisado. tipo você, Não, eu não aplaudo o pôr do sol, eu agradeço. Você Mas aplaude. esse negócio, porra. Aplaudir não aplaudo também não. Mas é porque Itacoatiara era uma moda, agora parou isso. Você pega
pegar essa época? Sim, no arpoador até hoje. Ah, é? Itacoatiara foi um tempo uma moda, chegava lá, mudava 6h30. Mas tem tudo a ver, né? 2018, acho Tem que tudo eu a ver peguei. com o lugar. Ah, não é. Tem bases Não é? parecidas, né? Tem vários. E perfil planejador, o ponto fraco é justamente ser muito conservador, aterrado demais, não ser inventivo, se manter muitas vezes até desatualizado, porque a pessoa quer também enraizar demais, né? Não é ousado, não consegue dar passos, que é muita segurança, é aquilo, né? Segurança, o preço do excesso dela é você não viver o mundo, né? Tá só Isso, tá tá seguro, limitado, né? tá preso ali, né? Tá na gaiola. Ancorado, né? Tá ancorado, tá protegido, realmente, mas não vive fora dali, né? Eu acho que essa é uma proteção que mata. Sim, mata pensamento, mata projeto, mata as ideias, mata relacionamentos. É um morto-vivo. É um morto-vivo, mas tá protegido. É um canário. Vai viver longo, né? Como? Fica ali. É. E o perfil C, o ponto fraco dele é justamente ter medo demais das coisas, né? Ser muito perfeccionista. É porque o medo paralisa também. Paralisa também. Um não faz por segurança, que é o planejador. E o perfil C, ele não faz por medo. Medo de errar. Medo de ser desaprovado. O perfil C em excesso, e aqui não é uma crítica, é só uma percepção de cada perfil, é como se fosse uma criança que acabou de fazer um desenho e quer mostrar para a mãe. E normalmente a mãe fala, que lindo. Quando esse adulto, que não é mais criança, faz alguma coisa para o mundo, pintou um quadro, compôs uma música, fez um show, ou gravou um podcast e tem medo de ser aprovado, aí vão gostar, não vão gostar, é porque ele está sendo aquela criança que mostrou para a mãe o desenho e a mãe falou que lindo, só que ele está com medo agora do mundo, que não é a mãe, né? Agora não vai ter a mamãe. Agora não é a mãe, agora é o pai, né? O mundo é padrasto, aquela história, né? O mundo é padrasto. Né? Aí recebe uma crítica negativa. Aí não sabe lidar. Não sabe lidar com isso. Eu uma vez participei de um podcast, eu não estava participando, gravando, eu estava nos bastidores, e tinha uma pessoa gravando lá, uma convidada, super analista, super perfil C. Ela ficou o tempo todo, corta. Não, corta. Por quê? Porque ela não quer errar. Ela quer ser o perfeito. Então ela pedia o tempo todo para cortar o programa, a cada coisa que ela gaguejava, ou que ela errava, ou que ela pronunciava. Tipo assim, ela não falava, perdão, peraí. É técnica, né? Não, ela queria cortar tudo, porque ela queria a perfeição. Aí o que acontece? A pessoa vê, ela não se identifica, porque hoje em dia as pessoas estão com necessidade de realidade. É vida real. De ver que todo mundo é igual, que Sim. todo mundo é de carne e osso, que sofre, que tem alegria, que tem momento de derrota, de vitória. Como todo mundo. É isso. Agora, se fica totalmente editado. Se você mostrar essa perfeição toda, primeiro, que assim, eu tiro por mim. Primeiro que eu não acredito. Aquilo não vai me influenciar em nada, aquela perfeição toda, porque eu sei que a gente edita programa. Eu sei como você sabe como é. Eu não gosto muito da vida editada. Lógico que tem muitas coisas aí que a gente tem que ter cuidado para falar, né? Cuidado de não ofender, né? Essas coisas assim. Mas tirando esses cuidados aí, que eu acho que todo mundo tem que ter com todo mundo. Respeitosos, né? Respeito. A gente tem que ter respeito por tudo e por todos. Sim. Ainda que a gente não concorde. A gente não omitir opinião. Respeita e pronto. Ainda que você não aceite, mas você respeita. Respeito, assim, e de resto, vai cavar sua aprovação você mesmo, sabe? Não espera ninguém falar que tá bonitinho, que tá bonito. Faz o teu caminho. Até porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E tem mais uma coisa, o mundo não tá nem aí pra você. Essa é verdade. Nessa hora tem que se tirar um pouco desse troninho. Todo mundo olhando pra gente, reparando a gente. Gente, o mundo tá cagando pra gente. Tá cagando pra gente, ele não tá nem aí. Daqui a 5 minutos, a pessoa assiste um negócio, nem lembra mais quem é que tava lá falando. Entendeu? Tem uma estatística que diz que dentre 10 pessoas que estão te vendo, estão olhando pra você, seja correndo na praia ou assistindo no YouTube do podcast, 2 te adoram. Gosto de você. Uma que acha um erro, te odeia, vai ficar te assistindo direto, mas não vai curtir nada. Tá só ali analisando. É a cobra que tá pronta para dar o bote. Vai dar o bote. Mas essa é a pessoa que te ama. Mas só que não aceita isso, né? Não, ela não aceita que te ama. Te admira, na verdade. E 7 estão nem aí pra você. Estão nem aí. Das 10, a maioria não tá nem pra você. Não, e pode ser o papo mais maneiro do mundo. Só que tem uma coisa. Não diz nada pra aquela pessoa. Nada, tá então, nem pra aí. que eu vou assistir aquilo?
E o bom da internet é isso, porque você É tem democrático, né? tudo que você quer. Se você não achar, se não chegar para você, você digita ali o que você quer, aparece Isso. um cardápio. Então todo mundo se encontra O ali. que te agrada? E assim, eu gosto de ver podcast, eu gosto de ver programa de pegadinha, adoro, me faz rir absurdamente. Bobagem mesmo, sabe? Que é só para você não pensar em nada e só ver aquilo ali e rir, Joke, um assustando o outro. Bobagem pura. E aqueles homem planta, que o cara tá lá vestido de árvore, daqui a pouco passa a pessoa, o cara levanta, a pessoa quase morre do coração. Que susto. Cara, aquilo é muito bom. Eu falo assim, nossa, que bobagem. Mas para você desopilar o fígado, caraca. Vai é muito alegrar a bom, alma, muito né? bom. Muito bom. Fábio, foi um prazer, cara, um prazer. E eu já deixo aqui, você está intimado, tá? Não é convidado não, intimado a voltar. Pra gente falar sobre muitas outras coisas aí que vai ser muito legal. Tem muito tema aí, né, que a gente pode explorar. Muito. Esse aqui vai ser só o primeiro de muitos, com certeza. A gente vai reservar sempre um diazinho aí de cada mês teu, que eu sei também que você tá aqui, tá lá, tá acolá, você passeia aí pelo Brasil inteiro, mas a gente sempre vai dar um jeitinho, até porque a gente é vizinho. Sim. Né? A gente é 2 quadras de distância, então a gente vai dar o nosso jeito. Falou? Combinado. Então você tá intimado. Combinado. Fazer o seguinte, então, eu acabei de produzir agora com a minha equipe um e-book sobre perfis comportamentais. Acabei de fazer a revisão final agora, antes do Natal, há dias atrás. E vai ficar a teu critério, né? Escolher aí um assinante do teu canal, algum seguidor do Instagram, você vai escolher para presentear ele com um e-book sobre o tema perfis comportamentais. A gente tem um e-book, esse e-book está com 35 páginas, 34, e tem lá pontos fortes, pontos de melhoria, perfis de comunicação que eu tenho com cada perfil, como é que eu me relaciono melhor em relação a meu talento, como é que eu descubro o meu perfil. É um guia ilustrado, mas ao mesmo tempo bem direcionado, sobre perfis comportamentais. E eu quero presentear então o teu público. Você vai então, no momento que você quiser, Fábio vai me indicar Presente é um correnteiro. ou um correnteiro do YouTube, ou alguém que de repente viu no YouTube, mas viu pelo Instagram, e você vai escolher, vai me dizer, e quando você fala assim, Fábio, essa pessoa eu mando para ela gratuitamente esse e-book, porque eu acho que pode ser a pessoa mais engajada, pode ser a pessoa que você viu que curtiu mais ali, você conhece a sua audiência, mas é um presente meu para o teu público. Eu vou fazer o seguinte, Você que vai fazer chegar. porque tenho certeza que isso vai ser um presentão e vai ajudar muita gente, né? Porque isso ajuda em várias fases da vida. Porque a gente está mudando, né? A gente vai mudando. E assim, É um guia, né? quando esse programa for pro ar, as pessoas vão ouvir isso e eu vou bolar uma forma no Instagram do Contracorrente da gente fazer esse sorteio. Isso. Como você. Aí a gente vai Pode ser bolando. uma boa ideia. Eu vou bolar aqui alguma coisa e, assim, quando esse programa for no ar aí que o pessoal for ver, né, aí já vai estar com certeza a ideia pronta e depois eu vou para lá pro Instagram do Contracorrente Podcast e digo como é que vai ser e a gente dá um jeito lá para ver quem é que vai O que importa ganhar. é chegar quem... Já está escolhido quem vai receber. No universo a gente sabe que já sabe. A pessoa que já sabe. A gente vai não chegar, sabe quem. Não sabe quem é. O caminho vai ser feito para que ela receba. É isso aí. Então, que ela vai receber já está dado o presente aqui. É isso aí. Valeu, Fábio. Obrigado. Sucesso, eu já agradeço até pelo correnteiro que vai ganhar. É verdade, pelo sorteado, pelo presenteado. É isso aí. E mais uma vez te agradeço. Vida longa, Marquinhos, ao programa. Esse papo foi muito rico, cara. Obrigado, viu? Enriqueceu. Eu fico todo vaidoso por causa disso e agradeço muito, tá? Correnteiros, e eu, antes de fechar aqui geral, eu só quero agradecer às empresas que são parceiras do Contracorrente Podcast, que é a Endoservice, que é serviço de localização e manutenção de equipamentos hospitalares. E locação, E Hospital Veterinário Pinheiro Pinhal, que conta com ultrassom, raio-x digital, internação, consultas, vacinação, além de UTI para o seu pet. Suel Mini Veículos, que é para quem sonha em ter aquele mini bug muito maneiro, de qualidade, que é um presente tanto para seu filho ou para sua filha, e comporta até pessoas assim altas, até 2 metros e acho que até 160 quilos, né? É isso aí. Então é um super mini bug. E esse é um presente inesquecível, Fábio. As pessoas não esquecem. Essa eu fiquei até interessado, eu gostei. Cara, entra no Instagram do Suel Mini Veículos, que você vai ver a emoção das crianças, é muito louco. E a irmã de Hugo, a Maria Eduarda, que ela
ela faz os vídeos. É a coisa mais linda. Que legal. Vou chamar os jovens empreendedores aqui. É, pra mas bater um papo. Não, vou nessa página quando acabar, vou por E Rio. Agora eu vou eles olhando dois pra mim. administram essa empresa. A Suel. A Suel. E quero agradecer também ao Espaço de Beleza André Aquini, que é onde o pessoal lá que corta o meu cabelo. E Espaço em Beleza também da doutora Valéria Amaral, que dá aquele upgrade aqui na harmonização facial. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, que o papo é muito bom, né? Relevante, interesse público, pode ajudar muita gente. Eu espero que sim. E já convido vocês, correnteiros, para o próximo, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.